Sua relação com o movimento começou ainda na infância, por meio da natação. Na adolescência vieram o balé, o jazz e as participações em torneios escolares de basquete e handebol. Ao mudar de cidade para cursar moda, o esporte acabou ficando de lado. Depois de um tempo financiando academias de ginástica, passou a treinar com um professor que a estimulava a correr alguns minutos antes dos treinos de musculação. Cada minuto era um sacrifício, até que, influenciada pelo então namorado, passou a correr também aos finais de semana. Foi em março de 2014, ao participar de uma corrida de 4 quilômetros, que algo mudou. A experiência foi marcante e deu início a um novo significado em sua relação com o esporte. Já trabalhando na marca esportiva da Lupo, passou a participar das corridas de rua patrocinadas pela empresa, unindo o prazer ao trabalho. Chegou a completar uma meia maratona e experimentou também as corridas fora do asfalto. Tudo isso em meio a um transtorno alimentar que nessa fase se intensificou e a levou a buscar ajuda psicológica. Em 2018 teve alta, mas uma lesão a afastou da corrida, levando-a a iniciar no CrossFit. Mais de 13 anos de atuação no mercado esportivo, uniu formação em design de moda com uma carreira voltada ao desenvolvimento e à comunicação de produtos que ela mesma usa e aprova. Hoje, está de volta à corrida, treinando com orientação e motivação renovada, construindo sua história como corredora amadora e profissional do esporte. Conosco aqui hoje a gerente de produto e marketing da Lupo Esporte, crossfiteira e corredora apaixonada pelo movimento, fã do seriado Friends de John Mayer, uma Little Monster araraquarense, Roberta Lopes Lúcia. Seja muito bem-vinda, Roberta. Muito obrigada. Nossa, essa introdução, ó, eu ouvi vários podcasts e vi que tinha sempre uma introdução, assim, maravilhosa, mas a minha me ganhou muito, ganhou o coração. Bom, seja muito bem-vinda, obrigado. Obrigada pelo convite. Um prazer ter você aqui, não somente pelo apoio, pela Lupo acreditar, né, no trabalho do Endorfina, mas porque a tua história é uma história que tem muitos lados que são bem interessantes da gente explorar, né? E eu já fiz aqui uma apresentação rápida para quem estiver ouvindo e nos assistindo. Mas antes da gente começar, tem alguns assuntos que eu gosto aqui, que eu quero tocar, porque, né, já que eu estou com uma Little Monster aqui na minha frente, eu quero aproveitar para fazer algumas perguntas, mas eu vi que no podcast, que eu não conhecia, chamado You Mode, que é um podcast de moda, em 2022 o pessoal te recebeu com cerveja, né? Eu achei interessante, nunca tinha visto um podcast recebendo as pessoas com cerveja, mas aqui no Endorfina eu te recebo mais apropriadamente para o nosso tema hoje, né? Não que a gente não possa beber cerveja, eu vou te receber aqui com um energético, com e sem açúcar, e você fica à vontade num oferecimento da 220, que também é do interior, uma empresa brasileira já longeva, né? A New Age, e para a gente comemorar a sua vinda, eu quero também aqui colocar à disposição uma Quest, que eu vi que você é fã de Quest. Nossa, eu sou super fã, adorei. Eu achei no seu Instagram. Obrigada. E esse é o meu sabor favorito. Olha lá, eu achei no teu Instagram alguns posts, né, de Quest. Eu falei, puxa, deixa eu comprar aqui, tem aqui na frente para vender. Eu falei, vou comprar para agradar a Roberta. Obrigada. Então, se você tiver fome durante a gravação, você pode comer ou depois. Ou eu guardo pro lanchinho da tarde. Exatamente. Mas vamos lá. Eu não sou um fã da Lady Gaga. Eu gosto da Lady Gaga, mas eu não sou dessas pessoas, muito menos um Little Monster, que eu acho que eu nem sabia que tinha esse nome, eu soube agora, né, no show do Rio, que eu assisti, fiz questão de assistir ao vivo ali na televisão. Não consegui assistir até o final, mas eu achei fantástico, não somente pela qualidade das músicas, mas pela performer que a Lady Gaga é, né? Eu já conhecia e tal, minha filha mais velha, ela gosta de algumas músicas e tudo mais. No meu casamento, faz muitos anos, tocou Bad Romance, minha mulher escolheu e tal. Eu acho que foi aí, talvez, quando eu tive o primeiro contato com a Lady Gaga. Mas, enfim, eu admiro muito o trabalho dela e sei que ela é uma boa cantora, também uma boa atriz, na minha opinião. Mas eu descobri, fuçando no Instagram, uma versão dela, que eu não sei se já foi gravada, eu não sei se você conhece, da música Abracadabra, ela tocando só piano, acompanhado por um violão, no programa do Howard Stern, que também é um podcast, e eu achei fantástica. E eu, com a minha filha no carro, ou às vezes em casa, a gente ouve muito esse videoclipe. Ontem, a minha filha tomou banho ouvindo Lady Gaga, o show do Rio, como é que você chama? Gaga Cabana. Gaga Cabana, eu ia falar Copa Gaga, não, é Gaga Cabana. Mas enfim, essa versão piano e violão,
do Howard Stern, você ouviu? Já foi gravada? Porque eu queria ter essa versão, não no YouTube, né? Eu queria ter essa versão no Spotify, por exemplo. Eu acho que não, Michel, porque ela é uma participação no programa e a Lady Gaga, né? Ela acaba fazendo muitas versões desse tipo. Então, até em shows, tem situações que ela pega uma música que já é muito famosa e ela faz uma versão no Transforma. piano, porque essa coisa do piano tá muito ligada ao que ela foi no passado, antes até dela ser famosa, porque ela estudou música na NYU, né? E ela veio desse lugar de estudar piano e etc. Ela teve ali uma ligação muito grande também com o Tony Bennett, onde eles fizeram um show de Eu jazz, vi. que hoje ela dá continuidade, né, após o falecimento dele, mas que também tá muito ligado com essa coisa dos instrumentos que ela toca e tal. Então, eu acho que se tiver uma coisa meio pra gente baixar meio pirata. No Spotify não tem. Até o show de Copacabana eu ainda não peguei ele por inteiro pra ouvir. Eu já vi no YouTube, não no... Não, só no YouTube. E no YouTube, não sei, a Globo derrubava, né? Depois alguém Sim. subia, aí derrubava. Depois alguém subia, derrubava. Sim. Mas eu acho que agora já tem, talvez. Eu não sei se passa algum período, ou se a Globo cansa, ou se os hackers lá vão driblando. Passa um tempo também, eles eu acho que não conseguem mais ter acesso a todo mundo que Agora tá fala da postando. tua experiência lá, né? Porque assim, eu vi os teus, você tem lá um highlights, né? Eu vi Sim. todos, mas deve ter sido fantástico para quem é fã principalmente, né? Porque foi um show assim. Foi incrível, e inclusive eu também fui ao show da Beyoncé recentemente, agora no final do mês de maio, em Nova York, né? E eu tava num grupo de fãs da Beyoncé e tava todo mundo falando, até porque os fãs estão indo nos shows da Beyoncé fora do Brasil, pedindo pra ela vir e até estimulando que venha o Bey Cabana, né? Que é a Gaga Cabana da Beyoncé. Sou muito fã da Beyoncé também, não tanto quanto da Gaga, mas para mim são duas artistas que são incríveis, assim, de acompanhar, duas mulheres, né, que fizeram muito diferente na indústria da música, cada uma no seu lugar. E eu tava até contando sobre isso nesse grupo que eu tô dos fãs brasileiros que foram a shows em Nova York, né? Falei, gente, eu acho que... Porque eu já fui a um show da Gaga também fora do país. Eu fui em Londres, em 22, que era a turnê de Cromática, que era o último álbum dela na ocasião. Foi um álbum que foi lançado Caramba, logo depois da pandemia, assim, Ele foi né? durante a pandemia, na verdade. Então, eu tenho uma memória com uma música que tocou bem no fim do show, que é Rain On Me, que eu ouvi na sala da casa dos meus pais, porque eu e meu marido, a gente foi pra casa dos meus pais ficar isolado lá, que é em Araraquara, né? E eu ouvi essa música, tipo, deitada, assim, e pensava assim, cara, quando a gente puder sair e ouvir essa música, vai ser muito legal. Pensando, tipo, tentando colocar essa coisa positiva. Era muito no começo, eu acho que era mês de abril, Nossa máximo início de maio, assim. Era muito no começo. Então, quando eu ouvi ao vivo, no momento também, que era o primeiro momento que a gente estava realmente podendo viajar, podendo sair mais tranquilamente, que foi ali, mais pro meio do ano de 22, foi uma coisa que, nossa, me emocionou muito. Eu amo ir a shows por isso, porque me leva para lugares de voltar, memórias. É uma das suas legendas, você fala disso, né? Da música ao vivo, do show. Sim, tem cantores que eu vou a shows que eu me lembro de coisas que eu vivi na minha infância, com os meus pais, com a minha família. A minha família é muito musical, então a minha vida toda foi acompanhada de música, foi ouvindo música para tomar banho, como a sua filha. Então, assim, eu acho que ter vivido a Gaga numa turnê fora foi excepcional. Eu também tive um super presente que acabaram me colocando num lugar bem mais perto dela. Eu não tava e eu não sei o que aconteceu ali na hora. Eu fui colocada nessa área que era mais perto. Então, eu vi ela muito de perto por uma pessoa que é fã. É muito legal você... Tanto que eu fiquei 2 minutos assim, meu Deus, é ela. A minha amiga segurava e falava assim, é ela, amiga, é ela. Porque eu não conseguia processar que eu tava tão perto, assim. Porque eu não tava esperando, né? Eu tava achando que eu ia ficar mais pra trás. Mas em Copacabana eu fiquei longe, vi ela bem pequenininha no palco, vi pelos telões. Mas o que eu acho que tem a diferença e que todo mundo que tá torcendo para algum artista que você é fã vir pro Brasil... ou tá com medo também, porque tem esse lugar do medo, né? Em Copacabana eu não vou enxergar nada, porque vai ser muita gente, se eu não for VIP... A gente da televisão, quem não é também super fã, você fala, cara, nunca estaria ali, porque tá louco. É uma loucura, uma né? Loucura, Então, eu particularmente não achei tão... Lá eu não me senti em risco em nenhum momento. Também eu fiquei em Copacabana, essa é uma dica que eu dou para todo mundo que for a shows lá. Dê preferência, mais se fácil, possível, a ficar no bairro. Eu fiquei, foi super tranquilo. No dia eu não saí do bairro para não ter nenhuma intercorrência ali de voltar, ter alguma questão, porque eles realmente fecham as ruas para revista. Então tem um esquema de segurança ali que leva um tempo.
Mas eu acho que era um feriado também, então, assim, todo mundo vivendo a Gaga, vivendo o artista que você gosta, e todo mundo falando disso. Então, você desce no aeroporto, se você tá com a camiseta, começa a te perguntar, você é muito fã? Qual que é a sua música preferida? Qual que não sei o quê? Cara, é muito legal. É muito legal. Eu acho que tem uma energia, tem uma coisa ali do brasileiro, do Rio de Janeiro, dessa coisa de ser um local super turístico e receptivo, que é muito legal. Então, passava, tipo, a caipirinha. Os vendedores passavam, a caipirinha da Gaga! Sabe, assim? O brasileiro é criativo pra Então, caramba. isso aí você não vai ver em nenhum lugar do mundo. Não, Mesmo que você tiver a oportunidade de estar em outros locais para ver shows dos seus artistas favoritos, como, graças a Deus, eu tenho, né? Não é igual, não é igual. Assim, viver aquilo ali foi muito bacana, foi super legal. E o mais legal pra mim foi que eu tava com várias pessoas que em diferentes épocas da minha vida curtiam Gaga junto comigo, ouviam eu no meu Instagram falando que gostava muito dela e começaram a falar. Então, aí a gente se juntou e ficou assistindo o show juntos. Então, isso foi muito especial, assim. Teve uma música que é Born This Way, que aconteceu exatamente isso no show de Londres que eu fui. Ela fez uma versão no piano e depois ela cantou a versão... Legal. normal, né? Aham. Que é uma música para a comunidade LGBTQIA+, que é super importante e que colocou ali a Gaga nesse lugar de ser realmente uma pessoa que se posiciona nos direitos e etc, né? E lá em Londres eu me emocionei muito, claro, não é o meu lugar de fala, eu entendo por ser mulher, que também tem todas as suas questões e tal. Me emocionei por ver as pessoas juntas, por ver as pessoas sentindo que elas estão ali protegidas, acolhidas. Mas lá no Rio, não. Eu tava, por exemplo, com um amigo meu que eu já vivenciei experiências ruins dele, de homofobia e etc. E aí a gente cantando junto, abraçado, e ele falando, pô, isso aqui me lembra que a minha família não me aceitava, ou coisas desse tipo, e que você tava sempre comigo. É indescritível, assim. Eu acho que tem muitas coisas diferentes que você vive ali, que nenhum show no mundo vai ser igual. Então, claro, tem que ter cuidado com o celular. Alguns amigos meus não foram com celular, com carteira. Eu até fui com celular, tudo. Coloquei naquelas cordinhas, prendi na minha roupa. Não me senti insegura, mas eu sei que tiveram intercorrências, né? Tá sempre esperto, tá em grupo. Acho que as dicas que eu daria para quem tá indo para lá, para um show para lá, são essas. Mas não deixe de ir, assim, porque... viver também é se arriscar um pouquinho, né? Então, eu acho que esse é um risco que dado ali os cuidados, você consegue tomar, viver sem muito perigo. Há anos eu presto atenção nas meias que eu uso para correr. Seja para escolher um modelo que não escorregue dentro do tênis, que não frite os pés naqueles dias mais quentes, ou ainda que tenha um toque confortável e macio. Porque vamos combinar, a última coisa com a qual você quer se preocupar quando está correndo é com as suas meias, não é verdade? E foi justamente por isso que eu fiquei tão animado quando eu conheci a meia do corredor da Lupo Sport. A Lupo, que entende tudo de meia há mais de 100 anos, e claro, você conhece a Lupo, tem uma peça da Lupo aí na sua casa, criou um produto pensado nos mínimos detalhes para quem corre. Não importa a distância, nem o ritmo. E já faz algumas semanas que eu estou usando a meia do corredor da Lupo, e não é só para correr, tenho usado também para pedalar e na academia. Aliás, estou usando para gravar também os episódios do Endorfina. Ela tem um amortecimento leve nos pontos certos, ajuda a evitar bolhas, é ventilada, tem secagem rápida e ainda aquele toque macio, que na minha opinião faz toda a diferença. É conforto e estabilidade para você se concentrar no que realmente importa, a sua corrida. E eu vou mostrar aqui rapidamente os modelos. Tem esse daqui, que é o Rio, de cano curto, para quem busca conforto e proteção com ação antimicrobial. Tem esse daqui que é o Milão Movimento, para quem busca segurança, conforto e performance. Essa aqui é aquela meia que tem distinção do pé esquerdo e pé direito. E a minha preferida, estou usando agora, a Nova York Emana Movimento de cano longo. E Emana é o fio inteligente que estimula a microcirculação sanguínea e auxilia na redução da fadiga muscular, enquanto a ação antimicrobial garante frescor e higiene prolongados. Lembrando que todas elas, claro, possuem a tecnologia Lupo Dry, que acelera a evaporação do suor, mantendo seus pés secos e confortáveis, mesmo nos momentos de maior intensidade naquele seu treino. Clique no link que está agora na descrição deste episódio ou escaneie o QR Code na sua tela para comprar agora mesmo a sua meia do corredor da Lupo Sport com desconto. E aproveita para visitar o Instagram deles, o @luposportoficial. E conheça mais. Depois me conta o que achou, tenho certeza de que vai se tornar também a sua meia favorita.
Roberta, vamos cair agora na pauta, já que a gente desviou bastante aqui do assunto. Eu queria falar de montanha-russas e tudo mais, mas a gente deixa para uma outra vez. Você esteve agora recentemente no Rio, né? A gente está gravando esse episódio agora, logo depois da Maratona do Rio. Embora quem estiver ouvindo vai ouvir um pouco mais para frente. Mas me conta como é que foi lá. Foi a primeira grande competição que você participou depois desse teu retorno mais estruturado na corrida, né? Sim, foi. Na verdade, eu acabei escolhendo essa prova, né? Porque eu vinha brincando de correr nos últimos anos, não vinha treinando com regularidade depois que eu retornei à corrida, depois da minha lesão. Mas, desde o ano passado, eu falei, não, vou treinar agora com uma assessoria, que foi uma coisa nova pra mim também, porque eu nunca tinha feito isso. Eu pegava planilha de internet, fazia de outra forma, treinava bonitinho, mas nunca tive vivenciado a experiência de fazer parte de uma assessoria. E aí, claro, quando foi chegando perto das inscrições do Rio, virou todo mundo, ai, quem vai fazer, nananã. Aí eu falei pro meu marido, vou tentar entrar, né? Entrei lá na fila caótica, consegui fazer a inscrição. No final ainda fiquei em dúvida no meio, porque sou geminiana, tem esse probleminha, né, da dúvida. Caí, consegui fazer só a minha. Me inscrevi nos 10K, ainda consegui ajudar um amigo a entrar, ele se inscreveu no 21, ele foi com a gente agora. E aí o Felipe meu marido, acabou fazendo a inscrição via assessoria para os 21. Então eu fiz a prova de 10K e ele fez a de 21. Eu escolhi a 10K, na verdade, a princípio eu coloquei o 21 no carrinho lá, né? Mas eu falei, não sei, eu acho que eu quero fazer diferente dessa vez. Não quero pular etapas, ainda mais no momento que a gente vem observando as pessoas indo com muita, né, sede, assim. E tem pessoas que têm super sucesso, mas a gente também tá vendo muitas lesões acontecendo aí. E eu falei, não, eu saí disso, não quero viver isso. O que eu queria agora era correr feliz, correr sem dor. Exato. Então, atingir meu objetivo, né? Falei, vou para os 10K. Estando lá também, eu agradeci muito a Roberta do passado por ter feito essa escolha, porque estava muito calor nos dias do 10K e do 21. E a gente tá treinando aqui, né? Como hoje, um dia de 6 graus de manhã, né? Eu saí para treinar com 6 graus. Então, foi realmente um choque ali. Mas foi uma experiência legal. Eu acho que é uma prova que ela precisa mexer em algumas coisas ali, a organização, né? Também tendo experiência, a gente só organizou diretamente uma prova, né, na Loop Sport, mas a gente vem patrocinando provas há muitos anos, então tem convivido com vários organizadores de prova do Brasil todo, e a gente sabe a dificuldade que é. Mas eu acho que talvez eles precisem voltar um pouquinho para dentro e repensar alguns processos ali, porque eu acho que não tá com fluxo legal da experiência mesmo, não tá trazendo a melhor experiência. Isso eu conversei com bastante gente, ouvi muitas coisas depois de pessoas Isso pelo que volume lá. de pessoas ou diversos motivos? Eu acho o volume de pessoas, o sistema da inscrição, eu achei um pouco estranho, né? Ele tem muitos questionários ali que poderiam, por exemplo, ser enviados posteriormente, porque na hora da inscrição, de repente, se eu faço a inscrição e pago, tá tudo ok, e eu tenho um fluxo ali no site mais rápido, porque realmente foi um momento de filas de 3, 4 horas, né, ali, para a pessoa também depois entrar, não ter mais kit e etc. Caramba! E quando você entrava, você tinha um questionário muito longo para preencher. Questionário sobre? Tinha muitas coisas assim, tipo, algumas coisas sobre idade. Não médico, alguma coisa que pudesse ajudar no dia da prova. Não tinha, tipo, vou colocar um relatório médico uma meu. pesquisa. Eram coisas um pouco genéricas, eu não vou me lembrar de tudo. Aham. Tinha até coisas médicas, tipo, qual que é o seu tipo sanguíneo, lá no meio. Mas aí, tipo, quanto tempo você pretende fazer a prova? Ok, esse eu até acho que poderia ter sido colocado na inscrição. Mas, de repente, ele pode vir depois por e-mail. Porque teve alguns pedidos que vieram depois por e-mail. Aham. Como muitas provas fazem, né? Que talvez ajudasse esse fluxo, porque se eles mantiverem, né, a inscrição nesse formato, que não sorteio ou outro formato, precisa pensar ali como ser mais dinâmico, porque realmente gerou alguns probleminhas ali na hora da inscrição. Então, já começou essa questão da inscrição. Se esse ponto de contato já começa desse jeito... Lá na prova, o que eu senti também? Eu não retirei meu kit, a assessoria acabou retirando o meu, porque estava retirando de todos os alunos, e mesmo eu não tendo feito com eles, eles retiraram o meu. Mas eu fui retirar desse meu amigo que estava com a gente. E filas longas, num dia pré-21 quilômetros, pré-42 quilômetros, eu acho muito complicado no sol. Não acho uma experiência boa. E quando você chegava lá, você tinha que preencher um termo, que era um papel. E isso me causou muita estranheza.
do tipo, nossa, mas um papel, por que a gente não fez esse termo digital? E tinha o lance também de que a mesma pessoa que pegava o número pegava algumas outras coisas do kit, que basicamente era a camiseta e a sacola. Talvez se tivesse dividido em 2 blocos, então aqui você pega seu número, aqui você vai pegar o restante do kit. E talvez fosse mais fácil também e melhorasse o fluxo, né? Então, eu achei que tinha esses poréns. A prova cresceu, eu sei, né? Do ano passado para cá, ela basicamente dobrou de tamanho. Então, eu não sei até quando também, o quanto ela pretende crescer. Não tenho muito conhecimento ali da parte de organização da Maratona do Rio. Mas, se ela pretender crescer mais, eu acho que, infelizmente, um lugar lindo que é a Marina da Glória não comporta mais. Então, talvez a se pensar também. Mas, assim, a minha experiência de prova, eu sei que no dia do 5K também houve falta de medalha, que eu acho extremamente frustrante pro participante. Na minha prova, não. Eu acho que teve uma preocupação muito grande que isso não ocorresse, que todos os pontos de hidratação tivessem água, ponto de Gatorade, né? A minha de 10K só tinha o Gatorade. Também tivesse ali tudo direitinho, geladinho. Tava muito, muito bom. Eu acho que basicamente é isso, assim. Tudo, mas a prova te carrega no visual, assim. Não tem como alguém falar que corre lá e não foi impactado pelo aquele visual, A beleza assim. natural, Exatamente. A gente até brincou, começou a brincar e falou assim: é que a beleza natural é igual do minhocão, né? Muita beleza natural. Eu super corro no minhocão, pelo amor de Deus, não tô criticando. Mas não dá pra comparar. Mas, gente, Correr chegar no lá... minhocão é pitoresco, ainda mais pra quem tá aqui em São Paulo. Ou pra quem gosta da cidade, metrópole, mas não dá pra né? comparar, né? Com todo respeito. Não, quando você chega lá, tipo, você tá correndo um pouco, nos 10K pelo menos, né? Você já larga vendo o Pão de Açúcar, a vida ali acontecendo, o bondinho descendo, né? Que é fofíssimo. Aí dali um pouco você vê o Cristo Redentor, é muito emocionante. A Bahia aqui do lado. Então, assim, eu acho que a prova, ela só tem esses detalhes para melhorar, porque ela já é uma coisa sensacional. Ela merece, sim, ser a maior prova do Brasil, porque é incrível, assim. E mesmo com esses pequenos detalhes, né, que eu vim falando, é uma organização que, nossa, eu imagino que é uma coisa dificílima. Então, eu tiro o chapéu aos organizadores, aos patrocinadores. A única coisa que aí não sei se cabe, né, mas fiquei um pouco chateada da minha prova ser patrocínio de bet, desses joguinhos de bet. Eu vi alguma coisa na internet de uma corredora profissional. Eu acho que isso não tem muito a ver com o nosso negócio, que é a corrida, né? Com o nosso esporte. Então, eu fiquei um pouco, sim, chateada. Meu kit era sem camiseta. Então, na verdade, eu só tive o impacto do logo da Bet na minha medalha, né? Mas eu achei que é um patrocinador que eu espero que ele não consiga entrar na corrida assim como entrou no futebol, porque hoje a gente já tem ali debates, né, de como a gente... No futebol, acho que não todos consegue os mais times, tirar. eu não acompanho, mas todos os times têm, e não é uma coisinha pequena, né? Não, é uma coisa que hoje você não tem como voltar atrás ali. Exato, Agora, eu espero que isso não se propague na corrida, porque eu acho que realmente aí tem uma dissonância, sabe? Não tem muito a ver. Então, isso me frustrou um pouco, talvez não tenha sido esse sentimento para todos os corredores, para todo mundo que participou, mas eu espero que não se perpetue, sabe? O post que eu vi, eu não vou lembrar agora o nome dessa corredora, inclusive eu sigo ela porque eu quero trazê-la um dia para cá, ela se justificando para alguns internautas, não, saúde. Obrigada. Obrigado, 220. E ela justificando por que ela filmando apareceu o logo da Bet, eu não sei nem o nome da empresa, porque tinha gente que tinha criticado que ela estava... talvez, né, fazendo apologia ou divulgando um negócio que as pessoas supostamente estavam contra. Ela estava dizendo, pessoal, eu fiz um filme, um vídeo e apareceu o logotipo da prova. Eu não dei destaque, eu não falei da Bet, eu não estou fazendo propaganda da Bet. Mas é um tema super polêmico, mas assim... delicado, né? Delicado e cara, eles estão entrando porque eles têm dinheiro, Tem né? dinheiro, sim, com certeza. Vai ser uma disputa ingrata. Enfim, eu não tenho nem opinião sobre isso. Agora, você elogiou a paisagem do Rio de Janeiro e tudo mais, mas eu descobri no teu Instagram um post da sua São Silvestre em 2014, né? Que você colocou assim, eu vou ler ele aqui. Nunca me imaginei corredora. Nunca imaginei que um esporte pudesse me levar a tantas emoções, sensações e aprendizados. Em 2014, corri São Paulo, Brasília, BH, Salvador, Santos, Araraquara, Catanduva.
Viajei com a corrida, corri em pequenos grupos, em provas de multidões, na chuva severa e no sol escaldante. Em Salvador teve os dois. Corri com amigos, com meu amor, com os desconhecidos, corri sorrindo, corri em dúvida, chorando. Quantos pórticos de chegada não passei com as lágrimas nos olhos por superar mais um desafio. Hoje o choro veio na largada, estava difícil segurar a emoção e fazer parte dessa festa da São Silvestre. Hoje só tenho agradecimento pelo ano, pela corrida, pelas oportunidades. 2015, estou pronta. São Silvestre ou Maratona do Rio? Que difícil! Que Você ficou difícil. emocionada, é? Fiquei emocionada. Fiquei até emocionada agora de lembrar. E esse ano, né, a gente tem a 100ª edição da São Silvestre. Quero muito participar. Nossa, é que São Paulo, pra mim, é uma coisa tão... que eu desejei tanto viver aqui, vir pra cá, construir minha vida. Então, a São Silvestre também tem esse lado, né? Eu brinquei do Minhocão agora, mas eu adoro correr no Minhocão. Eu me emociono correndo lá. Porque eu era aquela menina que sonhava em morar em outra cidade e tal. Eu adoro a cidade que eu vim, que é Araraquara, né? Fico super feliz quando vou pra lá, quando corro lá, quando vejo estruturas, né, de corrida lá que existem e graças a ótimas gestões que a gente teve na cidade, meus pais ainda moram lá também, né, então isso me preocupa, continuam, perpetuam, né, é uma cidade que sempre teve muito foco em esporte, mas quando eu venho pra cá, e que foi o que eu sempre quis, então a São Silvestre tem esse lado de realização de sonhos e tudo mais, mas... Gente, é desleal a Maratona do Rio. E eu acho que tem uma coisa que eu vejo aumentando na São Silvestre também, até faço uma meia-culpa aqui, que não fui nos últimos anos, até porque estava viajando, alguma coisa assim, que é torcer na São Silvestre. Ela tem uma torcida, mas pode aumentar. Pode. Porque no Rio é muita, assim. Todas as distâncias tinha torcida. Porque as pessoas estão lá vivendo aquilo, né? É meio a história do show. Às vezes você viaja para ir num show, mas você não fica vivendo aquele show o tempo todo. A Maratona do Rio, ela virou realmente um festival, né? É um evento que impacta a cidade, né? Exato. O problema da São Silvestre é que o Réveillon toma conta e tem a São Divide Silvestre. espaço, Exato, né? Divide espaço. Então, assim, eu acho que a gente aumentar um pouco a torcida na São Silvestre também vai levar ela para um lugar muito legal, assim, dessa coisa da corrida, de corridas especiais, né? Uhum. Mas hoje eu vou ter que ficar com a Maratona do Rio. Desculpa, São Paulo. Agora, né, eu li esse teu post e me lembrei, eu queria até ter trazido uma foto, mas eu não achei foto papel. A minha primeira São Silvestre deve ter sido em 1985 ou 1986. Eu nem sei onde é que você estava nesse momento. Não, tava nos planos você do meu na pai. Europa ainda. Não, tava nos planos do meu pai e da minha mãe. Tava um pouco na Europa, porque meu pai fala que uma vez ele foi para Paris e decidiu, olhou a catedral a Notre Dame e pensou, agora tá na hora de crescer a família. E voltou e decidiram ter uma filha. Então, eu acho que tava lá na Europa, pode ser. Acho que você acertou. Mas olha, sabe o que eu lembrei? Meu, eu não tinha lembrado disso, mas depois desse post, eu acho que foi 85, 86, a minha primeira São Silvestre. Que legal. Era à noite, Nossa, o que deixava a São verdade. Silvestre fantástica. Aí tinha público, óbvio. Eles estavam lá pela festa do Réveillon. Mas emendava, né? Mas emendava. Não tinha shows, por isso que a São Silvestre saiu da noite e foi pro dia, né? Por causa do show da virada e tudo mais. Mas eu lembro direitinho, eu comprei um par de tênis da Adidas, que foi o primeiro par de tênis próprio para corrida, que era um EVA simples e duro, normal, como, sei lá, tipo uma Havaianas hoje em dia. Mas era um tênis de corrida. Minha mãe me presenteou com uma regata Hering, de algodão, obviamente, e com um par de meias brancas da Lupo. Minha mãe foi na Joaquim Floriano comprar, porque eu tinha que largar com uma roupa nova e tudo mais. Os shorts eram shorts, acho que da Adidas Porque tava também. perto da hora do Réveillon, né? Não, e foi minha primeira São Silvestre, Uhum. primeira vez, minha mãe morrendo de medo. Eu tinha, sei lá, 15 anos, eu era garoto. E eu tenho a foto da chegada, eu com a meia Ai, lupa. que Eu queria ter demais. trazido para você. Com a meia lupa branca, a regata da Hering já toda, né, meio torta por causa do suor, e meu tênis Adidas, que não vou lembrar o nome, mas era um tênis meu, eu lembro direitinho da cara do tênis, que devia ser uma pedra, né, um negócio duro pra caramba, mas na época era o que a gente tinha, eu corria de bamba. Sim. Um tênis que eu acho que você nunca nem pegou, né, era um tênis, né, enfim, era um tênis de ir pra escola. Enfim, mas eu lembrei disso. Mas, e também me lembrei, porque você falou aqui de Araraquara, né, e eu já corri um triatlon em 1989 lá, fui 5º colocado, chamava Triathlon Tropical Shopping, que eu descobri agora que virou
Eu Foi morava do lado do abandonado. Tropical Shopping, né? Em 89 eu já tinha nascido, então... Cara, foi o segundo, eu não sei quando que houve o primeiro. Eu achei que o shopping ainda existisse, por um momento eu achei que pudesse ser um shopping em Guatemi, depois eu fui nos meus arquivos lá e vi que era Tropical Shopping, já era o segundo. Mas eu lembro direitinho, eu nunca esqueci, só que eu não achei onde que a gente nadou. Eu devo ter nadado num rio, né? Porque eu fui no mapa de Araraquara e não vi onde que eu nadava ali. Então, é que ali, eu não sei se Não nessa vi um lago, uma época... represa grande, não Porque vi. tem um riozinho que passa ali na frente, mas eu não sei nem se podia nadar nessa época. Porque, na não vou verdade, a me minha lembrar. família... Eu não sou nascida em Araraquara, eu sou nascida em Bauru, no interior tá. também. A gente foi para Araraquara em 93, 94, então, basicamente, eu cresci lá, né? E a gente se mudou exatamente para do lado do Tropical Shopping. Só que não existia nem asfalto na rua que a gente morava. Meu pai ia na prefeitura junto com os vizinhos para tentar que asfaltassem o bairro. Aham. Então, teve toda essa história. Então, eu imagino que onde você fez esse triatlon era, tipo, corria na terra. Eu não lembro a corrida, mas eu lembro É. que a gente passava na penitenciária. Ah, ia para outro sentido, que é onde a cidade já tinha crescido, que é Vila Xavier. Eu não lembro o É um nome. outro bairro. E eu lembro direitinho porque eu passei pedalando, olhei, vi que tinha uma penitenciária, né? Aí você fica com aquele negócio, puxa, aí tá cheio de gente presa e tudo mais. E eu lembro direitinho que um amigão meu caiu, acho que tinha uma rotatória, tinha alguma curva perto da penitenciária, ele caiu, se ralou inteiro Nossa. e continuou. Ainda eu falei, cara, se for cair justo na frente da prisão, né? Mas enfim, eu tenho essa memória. Eu não sei se eu voltei para Araraquara para fazer alguma outra prova lá, mas... E aí agora você brincou, né, que você tá achando que de repente tem gente que pode estar morrendo de frio agora em Araraquara, né? Porque, meu, o lugarzinho quente aquele lá, hein, Não, meu? é muito quente, muito Caramba, quente. cara. Por estar fazendo mais frio do que aqui em São Paulo, por exemplo, agora, nas últimas semanas, falei, gente, o pessoal não tá pronto para isso, porque realmente eles não se vivencia esse nível de frio lá em Araraquara, é muito difícil. Nem com o manguito de inverno da Lupo. Ajuda. Ajuda, pode treinar com ele. Mas eu tava em Araraquara antes de ir pro Rio, né? Que eu tive algumas reuniões lá no Nupo, fui pra lá antes, voltei na quarta-feira e fui pro Rio na quinta, da semana passada. Tava bastante frio. E assim, o que mais me impressionou é o vento, né? Que tava Aí fazendo. piora tudo, Piora muito. O que não é normal lá, porque qual que é o maior problema do calor lá? É o calor abafado. Meu Deus. Seco e Isso abafado, eu porque lembro. não venta. Então, assim, lá no verão é um lugar que para fazer esporte é desafiador, tem que ser bem cedo e etc. Claro que a gente aqui tá falando com o público Brasil, né? Então Claro. deve ter gente lá do Nordeste falando, imagina, você não viu nada. Exato. Eu tava com uma amiga na Maratona do Rio também, ela morou Não, mas aqui é em São que Paulo. esse calor abafado é diferente de alguns lugares que eu conheço do Nordeste, onde venta, aí tudo bem, né? Se Sim. você tá no litoral, venta, aí ameniza. Mas essa minha amiga tava contando, né, que ela, na verdade, ela é do Rio Grande do Norte, e ela voltou pra lá agora, e ela tava contando que lá eles... Por exemplo, o pessoal que tava fazendo longão pro 42 agora do Rio, tava acordando 2 da manhã pra começar, tipo, 3h30, Nossa Senhora. porque senão não dá. tem como, né, É. no calor. Mas agora o frio lá tá bem complicado. Uhum. E agora uma coisa interessante do Tropical Shopping é que ele acabou virando um local que não tem nada. Hoje ele continua fechado, bem na entrada da cidade, mas era um dos poucos shoppings, acho que até na época, ali nos anos 90, que era céu aberto, porque ele tinha várias partes abertas. Exato. A premiação, inclusive, a gente foi dentro do shopping, só que não era dentro Ele é fechado, aberto. era aberto, isso mesmo. Eu amava ir nesse shopping, eu vivia lá, porque eu morava do lado. Então, era muito legal, assim. Mas eu não sabia disso, eu adorei Teve saber triatlon lá, que teve um triatlo. Mas lá é uma cidade, Araraquara, a região São Carlos também é muito forte São Carlos é forte. no triatlon. Na verdade, eu morei também em São Carlos, eu me casei lá porque a gente Felipe. queria um local... Não, meu marido é do Paraná, na tá. verdade. A gente queria um local aberto, meio fazendinha, pra fazer durante o dia. A gente acabou achando um lugar lá em São Carlos que dava muito certo. Então, todo mundo teve que fazer uma viagem, mesmo quem tava em Araraquara. Aham. Então, São Carlos tem essa história muito grande também com o triatlon ali. Tem, inclusive, camps muito famosos Então, lá. lá é um berço, é um centro de treinamento, né, chamado Danha, lá num condomínio. Sim, E muitos triatletas não são carlenses, mas foram forjados, treinados lá e Sim. partiram para o mundo dos melhores do Brasil sim. nas últimas décadas, ou na última década, ou um pouquinho mais. Mas eu quero falar um pouco dessa influência da Lupo em Araraquara, porque eu não sabia, né, até a gente pesquisar e tal, começar essa parceria aqui com o Endorfina, eu não sabia. E não sabia que a Lupo tinha tantos anos. Assim, Lupo é sinônimo pra gente, pelo menos eu que sou um público comum, para mim é sinônimo de meia, né? Mais velho, né? Eu tenho 55 anos, é sinônimo de meia de mulher, né? Já comprei, tem uma loja da Lupo na frente da minha casa, eu compro meia todo ano lá pra minha filha, meia calça, fio, sei lá, 80, tem uns números lá que minha Pro mulher frio. manda. Exato.
Mas é sinônimo de meia. Mas eu não sabia que ficava em Araraquara e eu imagino, né, numa cidade, tudo bem, não é pequena, mas a Lupo é grande, né, e a Lupo está há muitos anos, né, então assim, eu imagino a influência da Lupo em Araraquara e aquilo que você falou em algum podcast, você sempre conhece alguém que trabalha na Lupo, Sim. ou o pai de alguém, ou o irmão de alguém, ou o avô de alguém, e não trabalha há 2 anos na Lupo, trabalhou 20 anos, trabalhou 30 anos na Lupo. Mas eu quero saber como é que você, que disse que queria talvez fazer direito, você foi cair em moda, né? Que não tem nada a ver, né? Eu imagino a minha filha mais velha. Pai, ela fez direito. Eu tô entre direito e moda. Peraí, Michele, você tem que decidir. Pelo menos os dois são de humanas. Pensa por esse lado. Mas, enfim, e você disse que tinha uma história. Eu queria que você contasse essa história aí da tua decisão de qual curso que você iria fazer na faculdade. Sim, eu acho que eu sempre fui uma pessoa, na minha fase ali de colégio, que você começa a pensar nisso, né? Que agora as grades de Curriculares. são diferentes, né? Aham. Então, a minha ia até a 8ª série, aí você começava no colegial, na minha época, né? Quando eu tava ali já na 7ª, 8ª série, todo mundo começa já a perguntar o que você quer ser quando crescer, o que você quer fazer. Tradicional pergunta. E etc. Eu tinha muito essa coisa da moda, porque era uma coisa que eu sempre gostei. A minha avó costurava, a minha avó materna, né? Costurava vestidos, fazia um monte de coisa. Na verdade, a família da minha mãe teve loja, teve um comércio varejista de moda masculina, feminina, desses multimarcas. Muito tempo em Bauru, né? E meu avô trabalhou na Pernambucanas aqui, depois eles foram para Bauru e tiveram esse comércio. Então, tinha essa ligação familiar aí com esse universo do varejo, da moda. E então, isso me chamava atenção. A minha avó fazia lá os vestidinhos, as roupas, fazia um monte de roupa que eu pedia para mim, eu inventava as roupas. Aí pegava, quando era criança, a boneca, pedia para fazer a roupinha para minha boneca, que era diferente. Então, sempre tive essa coisa com vestir, com me arrumar e gostar, me interessar. Então, comprar revista sobre isso e etc. Que isso é da minha época, né? A gente não tinha internet. Eu sou da última geração que era não digital e passou a ser digital, né? E aí, mas o direito era uma coisa que eu também acabava vendo um pouco dentro de casa. Porque meu tio, por parte de mãe, ele se formou advogado, né? Na verdade, ele é procurador do Estado, mas hoje ele até dá aula e tal. E eu sempre via muito essa relação. Então, diretamente, quais eram as áreas que eu tinha contato? Era essa vivência da família da minha mãe, o direito pelo meu tio, e o meu pai, que era engenheiro, mas ele acabou indo para um viés comercial na empresa que ele trabalhava, que também é uma indústria lá de Araraquara. Então, eu vi essas coisas. Aí, uma coisa engraçada que aconteceu foi o seguinte. Quando eu era criança, veio aquelas redações. O que você quer ser quando crescer? E na redação eu escrevi assim, meu pai sempre viajou muito, sempre, por ter ido para esse caminho comercial, imagina, né? Vai para fazer negócios no mundo inteiro. Ou para ver alguma coisa. E ele também dá aula até hoje na Unesp de Bauru, numa disciplina específica de pontos rolantes da parte da engenharia e tal. E ele também fazia muita coisa em relação a isso, porque ele é quase como especialista nessa área de pontos rolantes. Então, eu via meu pai viajar, via às vezes meu pai ausente, não dentro de casa, né? Nesse sentido, não estava sempre ali com a gente. Só que o meu tio sempre estava. E o meu tio, às vezes, tirava muitas férias, assim, por ser funcionário público. E eu fiquei com essa impressão que meu tio tava numa vida muito mais tranquila que a do meu pai. Possivelmente não era, agora que eu sou adulta. Eu sei que nada é fácil, né? Mas eu fui lá e escrevi isso na redação. Falei assim, eu quero ser advogada porque meu tio tá sempre aqui, ele tira férias e eu acho que ele tá bem melhor que meu pai. Essa ingenuidade das crianças é fantástica. É incrível, né? Então virou uma piada na minha família. Todo mundo dava risada disso. Aí na família do meu pai também, que todo mundo era sempre muito unido e tal. Então virou uma piadona. Mas quando foi chegando perto de escolher, eu tinha essa coisa da moda comigo, era uma profissão nova. Então, naquela época, quando eu entrei, que era 2007... havia pouquíssimas faculdades de moda no Brasil, né? Públicas, então, muito menos, né? Que também, quando você chegava... Eu acredito que até hoje tá assim. Você chega ali no colegial, tem muito uma pressão para você ir para uma faculdade pública, especialmente se você vem... Nosso sistema de ensino ainda é o mesmo, né? Não mudou, né? Então, eu fiquei com essa coisa, mas eu também ficava pensando que eu achava, poxa, todo mundo vai me achar maluca. Até meus pais, etc., porque é uma profissão muito nova, porque não se sabe muito bem o que a gente faz com essa profissão,
como que vai ser a longo prazo. Então, assim, eu tinha esse medo até de dividir um pouco ali com a minha família, que não era super receptiva com tudo, mas eu fiquei com essa paranoia minha, sozinha, sabe? E o direito sempre me chamou a atenção. Só que o que me chamava. Só que o que eu olhei nesse momento, né? No direito, tinha várias áreas que eu não queria. Que eu já sabia antes de entrar, isso acontece às vezes com a pessoa quando já está lá na faculdade, né? Perceber que algumas áreas não tem nada a ver com você. Não foi o meu caso. Antes eu já sabia que tinha várias áreas que eu não tinha nada a ver. E as que me chamavam a atenção eram coisas bastante difíceis. Vou dar um exemplo: a diplomacia. Que eu acho que é super difícil, é um dos concursos mais difíceis, tem pouquíssimos, né, pessoas que vão virar diplomatas, né? Então eu falava, cara, não sei se isso vai dar certo pra mim. Será que eu vou ficar frustrada nessa profissão? Por outro lado, eu olhava a moda e eu achava ela mais, tipo, que tinha mais a ver comigo, sabe? E aí chegou um momento que eu fui. No terceiro ano foi quando eu tomei a decisão mesmo, que era o último ano ali onde você faz o vestibular. Então eu vim o primeiro, o segundo fazendo simulados, etc. Enem, porque a gente já fazia Enem pra testar e etc. Acredito que ainda é assim. E aí, no terceiro ano, quando eu tinha que decidir, no primeiro bimestre ali, eu falei: não, eu vou meter a cara, vou no direito, vou estudar pra caramba, porque também, como eu já tinha esse sonho de morar aqui em São Paulo, eu pensei, vou pra São Francisco. Simplesinho também, passar lá. Tá fácil. Tranquilinho. Aí eu falei, vou estudar muito e vou passar. Só que conforme foi passando o tempo, eu a questão de estudar super ok, sempre fui muito aplicada, assim, até em coisas que eu não gostava tanto, áreas de exatas, etc. Eu me dava bem e tal. Mas aí eu cheguei no momento e falei, não vai dar certo isso, eu vou chegar lá e não vai ser legal. Talvez tivesse dado certo, não sei, eu não vivi isso pra contar, né? Porque eu sou uma pessoa bem adaptável também. Mas eu acho que eu fiz a escolha certa. Quando eu fui pra moda, parece que entrei num lugar que eu falei, cara, isso aqui é tudo que eu queria mesmo. Até eu tava ouvindo uma pessoa hoje, que é uma conhecida minha do CrossFit, falando sobre a área dela num TikTok, e falando que ela ficou com dúvidas, algumas coisas, mesmo já formada. E aí eu pensei, cara, que engraçado, né? Eu nunca tive isso durante a faculdade. Eu falava isso muito com meu marido também, porque meu marido largou uma faculdade e foi para outra. Depois de 4 anos, ele já estava quase para se formar na Unicamp. E ele saiu e foi para a Unesp em Araraquara, que foi aí que eu o conheci. E eu via muita gente na faculdade dele falando, eu não me identificava com o meu curso no começo. Eu falei, cara, eu nunca vivi isso. Porque eu acho que eu tive esse momento antes que, por uma sorte, eu tive esses pensamentos que até foram maduros demais, de algumas pessoas, isso. Foram até maduros demais, porque eu acho muito complicado você ter 16, 17 anos e decidir o que você vai fazer pra vida inteira, sabe? É muito difícil. E assim, eu acho que também a gente precisa sair do sonho, né? Nada vai ser 100% prazeroso. Exato. Até mesmo que é o nosso hobby, vamos vir pra corrida, né? Cara, tem dias que não é legal, que você vai, ou que você desiste de ir, que você tem que lidar que desistiu de ir. Então, eu acho que essa coisa da escolha da profissão, ela é muito dura ali, num momento que você é muito jovem, né? Mas eu fiz a escolha certa, fui pra moda e deu tudo certo no final. Que bom, né? E você disse também em algum outro podcast que você não tinha esse negócio, vou querer trabalhar na Lupo. Você queria vir para São Paulo, né? Sim. Esse era o teu desejo. Mas você acabou passando aí num teste, foi fazer estágio na Lupo. E aí eu queria que você falasse um pouco, porque eu também fui fazer a pesquisa a respeito da Lupo, e eu descobri, né, que a presidente, a Liliana Alfiero, ela é presidente já faz mais de 20 anos, aliás, acho que ela entrou mais ou menos um pouquinho antes de quando você entrou, e ela foi a primeira mulher, né, e ela tem uma história legal, porque ela foi a primeira, acho que engenheira formada num curso em São Carlos, se eu não me engano, e ela ajudou a Lupo, que estava numa fase ruim quando ela assumiu, né, então eu imagino que deva ser legal você, como mulher, tá trabalhando numa empresa que tem uma mulher que tá à frente, que tá à frente, que representa tanto na trajetória. Tudo bem, ela é uma herdeira, mas ela não começou a carreira lá também, pelo que eu li, né? Não sei se é verdade. Mas ela foi para lá, ajudou a Lupo a se recuperar, cresceu a Lupo, transformou a Lupo nesse negócio gigantesco. Como é que você vê isso lá dentro, né? E você está lá dentro, trabalhando no dia a dia, né? Dentro dessa empresa. Como é que isso te inspira? Como é que isso, o que isso representa para você ter trabalhar numa empresa legal, 100% nacional, tão grande, longeva, porque não são muitas as empresas, né? Eu estou vendo
acho que era a Chevrolet que anunciou, acho que ano passado, que fez 100 anos, agora tem a Globo, que não sei se é 60, se é 100, mas toda hora aparece lá 100 A Hering, anos, que tem cento e a pouco, que é da nossa Hering, área, né? não São são muitas poucas. empresas, né, no Brasil que têm esse privilégio Sim. de estar há 100 anos atuando. Como é que é isso, assim, para você no dia a dia? Como é que é para você como uma mulher lá dentro, num cargo importante dentro desse segmento? São só 4, né, dentro da Lupo. O segmento esportivo através da Lupo Sport é um segmento importante e que, óbvio, né, é a pauta aqui da nossa... Quer dizer, a pauta não, a gente está desviando da nossa pauta muito, mas é o que nos une aqui, né? O Sim, Endorfina, a audiência e você e a Lupo, que é sim. o esporte, que é o movimento. Na verdade, a história da doutora Liliana Alfiero muito brevemente, né? Em 93, ela assumiu a empresa para melhorar a condição dela, porque ela seria vendida para o mercado. Ah, tá. E aí, eles tinham passado por uma gestão familiar, aí depois passou por uma gestão profissional e Profissional. empresarial, né? E aí tinha a história de não ter ninguém da família. E quando ela foi assumir, ela falou, pessoal, eu assumo, mas eu não quero ninguém mais da família aqui. Vocês vão fazer parte de conselho, de outras partes, e eu vou assumir, vou melhorar a condição da empresa e a gente vai vender a empresa numa boa pra gente também ficar bem, né? Não vamos vender a empresa na baixa. E isso é uma coisa engraçada que ela conta, que ela fala que agora já fazem 32 anos, né? De 93 até agora. 32. Ela fala que esses 32 anos não passaram, que ela ainda tá naquele 93, fazendo a empresa ficar numa boa, né, entre aspas. Mas, na verdade, ela conseguiu, junto ali aos executivos que existiam naquele momento, levantar a empresa e ser a empresa que é hoje, né? Então, é uma coisa... E essa história, eu acho que me toca mais do que o fato da gente estar ali. Porque a história dela ser mulher na gestão, é claro que tem um peso... Mas a Lupo é uma empresa muito feminina internamente. Até pelas próprias funcionárias ali da parte industrial, por ter vindo da costura, né? Que é uma coisa, Aham. é uma aptidão muito feminina, né? A gente tem Uhum. poucos costureiros. Então, eu acho que, no geral, é uma empresa muito feminina. Você convive com isso e você acaba achando isso Normal. normal. Você normaliza, mas é excepcional, sim. É muito legal ter tantas mulheres ali, ter a vida de ter tantas mulheres chefes de família, tendo a oportunidade de ter uma vida mais digna, de dar uma vida melhor para suas filhos e a família toda, né? Uhum. Então, isso é muito legal de ver ali. Como que a empresa consegue mudar a vida das pessoas ali dentro. Eu acho que várias empresas têm essas histórias, é muito legal, mas eu vivenciando ali na Lupo é muito impactante. O fato da doutora ser mulher, claro, me traz essa coisa da mulher à frente, de que tem uma vida também por trás, porque ela tem 5 filhos, hoje ela já tem netos, né? Então, isso é muito legal de ver ela conciliar tudo isso e levar a empresa sempre de uma forma muito honesta, muito digna, de dar dignidade para outras pessoas, de querer ver o próximo passo. Então, de ver o crescimento da empresa, de ter esse olhar, né, do crescimento. Então, eu acho que isso são, sim, coisas que me impactaram muito ali na gestão dela. Eu tive também, desse meu tempo de carreira lá dentro, uma diretoria feminina, diretamente. Isso Aham. foi muito legal. Também vivenciar um outro perfil de mulher, nesse caso, né? Que daí já era uma mulher já mais jovem, vinda do mercado, aí já era uma outra cabeça. E tudo isso foi me formando como profissional. Eu acho que eu tive esse privilégio de vivenciar essas gestões femininas que hoje me levaram a ser a gestora que eu sou. Porque eu acho também que o corporativismo, ele pode te levar para um lugar duro, que não precisa ser assim, sabe? Tanto para homens Concordo. quanto para mulheres, a Aham. gente precisa... A gente ouve muitos casos, né, de pessoas que simplesmente falaram, cara, o corporativismo não é mais para mim, porque esse lugar é cruel. Cruel. É o que você mais ouve. É, Cruel. O lugar é e, cruel. então eu acho que hoje, na minha vida profissional, eu tenho muito isso comigo. Eu não quero que eu seja essa pessoa, sabe? Eu quero ser uma pessoa que traga uma gestão, uma gerência, uma diretoria no futuro diferente, que eu faça diferente nesse universo que é tão difícil, né? Uhum. E acho que isso, sim, eu carrego da doutora Liliana, da Carolina, que foi minha diretora por muito tempo, de outros homens que passaram pela minha vida também ali como diretores na Lupo, né? Que é a minha carreira profissional como um todo. Então, isso foi me moldando. Eu acho que esses são os principais pontos, sabe? Uhum. Que me impactaram. Legal. Vamos falar então agora de corrida, né? E aí uma coisa que a gente já conversou um pouquinho antes de começar a gravar, eu citei aqui na introdução,
a história de que você começou a correr meio sem vontade e tal, mas foi motivada, né? Eu vi no teu Instagram que o Felipe correu várias corridas com você e tudo mais. Mas foi ao mesmo tempo um momento que você começou a ter aí esse transtorno alimentar, talvez mais, né? Você me disse que já descobriu que isso era uma coisa que te acompanhava, mas não era da maneira como foi a hora que você começou, coincidentemente, começou a correr, se dedicar melhor aos esportes. E aí eu fico pensando aqui, né? Você ainda escolheu moda, né? E eu acho que não existe uma mulher que não se preocupa com como ela vai se vestir, qual é a roupa que ela vai usar, como é que tá o cabelo, o fone de ouvido e tudo mais. Mas é uma coisa que eu imagino a dificuldade, talvez, o peso para muitas mulheres de lidar com essa história do corpo, com a estética, com as cobranças externas. Eu já tive aqui, como eu te falei, algumas convidadas que falaram aqui abertamente sobre isso, que era a revista da Boa Forma, a Capricho, que tinha modelos magérrimas com padrão de beleza X e que ela não se enxergava daquela maneira, elas não se enxergavam daquela maneira. Aí eu queria que você falasse um pouco isso, porque é aquilo que a gente conversou agora antes de começar a gravar. É uma coisa que é a vida real, né? A gente está aí, hoje em dia não tem mais as revistas, mas tem a internet, né? Mas tem o Instagram, Que o até TikTok. potencializou mais isso, Na né? minha opinião, potencializou tudo. Algumas coisas boas, mas normalmente muitas coisas que são nocivas. Sim. Até no esporte, isso que você falou, né? As pessoas, eu preciso fazer uma maratona, agora se eu fiz um 5, eu quero correr o 10 melhor, eu quero fazer um 21, eu preciso correr a maratona. E de repente as pessoas começaram, eu estou sentindo isso, não sou um especialista, sou só um observador, mas eu estou sentindo que muitas pessoas, inclusive que já passaram aqui pelo Endorfina, desceram alguns degraus, não no sentido de regredir, mas assim, cara, na intensidade. Sabe, deixa eu baixar um pouquinho a pressão, o volume. Eu não preciso fazer maratona todo mês, eu não preciso estar melhorando o meu tempo, porque eu não vou ser melhor nem pior se eu fizer uma maratona para X ou X menos tempo ou X mais tempo. Ou se eu fizer uma só, um por ano e tá Exatamente, né? E isso tem tudo a ver também com uma empresa como a Lupo, que faz os seus produtos de esporte, né? Vocês, e a gente faz questão de falar aqui, né, as meias e todos os produtos não são só para quem vai fazer a maratona para baixo de tanto, né? Ou para quem treina 6 vezes por semana. Se você corre 2 vezes por semana, tá valendo, né? Que é claro que é uma maneira de abraçar toda a comunidade, que é super legal, mas uma maneira também de passar uma mensagem, cara, faz o que você quiser, você não precisa ser um atleta de ponta para usar a marca A, B ou C. Mas eu queria que você falasse um pouco disso, né? Um pouquinho do testemunhal que você já me passou, porque eu acho que é legal e eu queria entender um pouco como é que isso funcionava na tua cabeça e como é que você acabou resolvendo isso, né? Para você poder seguir a tua vida fazendo o teu esporte, você não é profissional, você quer cuidar do corpo, você quer cuidar da sua saúde, principalmente, e ao mesmo tempo você vive esse dia a dia da internet, da rede social, você quer ver o que está acontecendo, você tem que ver profissionalmente, e você ainda está ali, né, nas pistas, no asfalto, ali na Maratona do Rio, nas próximas corridas, vivenciando isso. Na verdade, o que aconteceu quando eu comecei a correr foi bem quando, na verdade, eu estava fazendo ali uma dieta para emagrecer, porque eu acho que o principal ponto que eu percebi no meu tratamento para transtornos alimentares que não era aquele momento que eu estava vivenciando um ou mais transtornos alimentares. Eu convivi com eles a vida inteira. Chegou num ponto que eu olhei e falei assim, eu não me lembro da minha vida sem ter feito dieta. Eu sempre estive em dieta. E isso é muito duro, porque você pensar numa criança, numa adolescente que sempre teve que controlar o que comia, é muito difícil. Claro que eu vivia uma vida normal, comia, etc. Mas sempre com aquele pensamento, mas eu preciso perder 1 quilinho. Mas eu preciso fazer um pouquinho de dieta. E isso eu só fui ter ideia do quanto me impactou quando eu comecei a me tratar para os transtornos alimentares. Eu acho, sim, que ter começado a ficar tão ativa no esporte foi potencializando, e aí sim pode ter sido um estopim para ter vários transtornos associados, né? Porque eles não vieram sozinhos, assim. Foi quando eu estava numa fase mais de compulsão alimentar que eu fui procurar ajuda. Que foi, inclusive, a minha nutricionista que tinha me passado essa dieta no começo, quando eu comecei a correr. Que aí, mais pra frente, então, comecei ali em 2013 com ela, me orientando. Quando, em 2015... eu falei pra ela, nossa, mas parece que tudo que eu vou comer, eu como exageradamente. Contei meio por alto, nem contei o quão profundo tava a coisa. Porque
compulsão alimentar não é só comer 5 bombons, é muito mais do que isso, sabe? Então, é comer sem ver o que você tá comendo, comer coisas que foram jogadas fora, tem um monte de coisas é muito difícil, ruins. né? Eu imagino que seja difícil para a pessoa também assumir isso, né? É Para um terrível. terceiro, talvez para o seu marido, para sua mãe, para o seu pai, você ainda tem um pouco mais de liberdade, mas você assumir isso para um terceiro, por mais que seja nutricionista, né? Sim. Requer talvez um avanço Eu psicológico, acho que, na verdade, né? eu só falei com essa pessoa também porque ela já era minha amiga nessa ocasião. Ótimo. Então, já tinha um lugar de confiança. E ela falou assim pra mim, então eu acho que a gente vai continuar aqui a dieta, só que eu vou te passar pra você conversar com essa pessoa. Foi muito sutil, assim. Que bom, né? Foi de uma maneira também muito... Até foi uma coisa que a gente trocou um pouco antes, né? Que você comentou comigo. Que bom que você teve ajuda. Eu também acho que eu também tive ajuda da maneira certa. As pessoas souberam me conduzir. Te acolheram, entenderam. E eu passei muito tempo do tratamento, primeiro 1 ano e meio, com a cabeça, tipo assim, nossa, eu tô ótima, tô aqui me tratando, tô maravilhosa. E na segunda eu vou começar uma dieta. E tipo, É automático, olha como né? era difícil. Porque a minha cabeça tava setada pra isso, pra o tempo todo pensar como que eu ia ficar mais magra, como que eu ia ficar bem. E hoje eu olho as fotos dessa época, por exemplo, eu era muito magra. Eu não conseguia me enxergar, então tem distorção de imagem, tudo vai caminhando junto. É muito difícil a pessoa ter só um transtorno. Eu não sou especialista também, tá? Aham. Eu sou só uma pessoa que vivenciou isso. Mas é muito difícil a pessoa ter um transtorno só. Então, e eu acho que se você pegar pessoas da minha geração, né, que vem ali dos anos 90, de uma adolescência nessa época, início dos anos 2000, e isso muito impactado por moda, como você falou, pela TV, que era o principal veículo de coisas que se tornavam tendências pra gente, as revistas, você construía isso na sua cabeça, porque você não via nenhum espelho pra você que era diferente daqueles corpos magros. Exato, E às vezes os corpos magros, eu me lembro muito de uma capa da Boa Forma, nada contra a revista Boa Forma, mas aqui, nesse momento, acontecia isso, né? Que, tipo, tinha uma menina que acho que era uma famosa da Malhação, que usava 38 e tava falando dela perder medidas. Gente, mas 38 é um tamanho super pequeno. claro. Do que é que a gente tá falando, sabe? O É. quão problemático é isso? Uhum. Nesse lugar, eu acho que hoje a rede social auxilia, porque você tem mais pessoas a quem se espelhar. Isso é bom para várias coisas, não somente para essa questão, mas a gente está focando aqui na questão do corpo. Mas pessoas mais diversas. E eu acho também, isso eu levo um pouco para a Lupo Esporte e até para as pessoas que foram entrando para o time, né? De ter pessoas mais diversas também ali. Então, se vocês olharem no Instagram da marca, você tem sempre pessoas de corpos diferentes, de alturas diferentes, de shapes diferentes, de níveis diferentes. Então, às vezes, a pessoa que está indo na corrida convidada pela Lupo Esporte, ela vai fazer os 5 primeiros km dela e vai fazer uma parte caminhando. E tá tudo certo, ela vai ser convidada pela gente. Exato. Vai ser convidada por uma marca de qualquer forma. Eu acho importantíssimo a gente trazer isso, sabe? E nesse lugar eu acho que as redes ajudaram, sabe? Mas ainda é um lugar bastante nocivo. E eu acho que na minha época, quando eu comecei com esse emagrecimento, que aí eu fui ficando paranoica, no sentido de eu não fazia nada que não fosse o que estava prescrito na minha dieta. Aham. Então, eu não deixei de ter vida social como muitas pessoas deixaram, mas eu sentava num bar, por exemplo, que é uma coisa que é super comum no meu dia a dia, com amigos, com a família, nananã, e eu pedia uma água. Isso era muito estranho. Por que nenhuma vez eu podia tomar um chopp? Por que nenhuma vez eu podia comer o lanche que servia no bar? Entendeu? Então, isso é super preocupante. Esses são sinais também. Inclusive, eu já tive oportunidade, né? Ou de pessoas que vieram me pedir minha ajuda, porque sabiam que eu tinha vivenciado isso, ou para uma pessoa que uma pessoa que está convivendo ali, ou pessoas que eu vi que estavam num lugar perigoso. Eu falei, olha, se você quiser saber um pouquinho do que aconteceu comigo, a gente conversa e tal. Porque são sinais de que a pessoa não está bem. Porque se ela vai se isolando, se ela formata toda a vida dela em função de dieta, de comida, sabe? Não dá. Isso a longo prazo vai ser problemático. Entendeu? Se ela se compara demais em redes sociais, se ela fica fissurada pela influenciadora tal, olhando, eu queria que meu corpo fosse igual ao da fulana. Mas, cara, você mede 30 centímetros menos que a fulana, não vai ser, sabe assim? Então, e isso também entra um pouco no universo da corrida, né? Queria que meu pace fosse igual ao da fulana. Mas faz o seu pace e vê o que você consegue evoluir frente a ele. A comparação é que é o problema, perigosíssimo. meu. Então, assim, eu acho que durante todo esse tempo eu vi que na minha vida eu sempre fui impactada por isso. Eu absorvi esses impactos, porque tem gente também que, apareceu na novela a pessoa magra, não tô nem aí.
sabe? Sigo a minha vida, e ótimo, É. melhor ainda. É. Se for assim, melhor. Mas eu acho que eu fui sendo impactada e absorvendo isso. E também, claro, as mulheres da minha família sempre se preocuparam com isso. Então, eu tinha minhas avós sempre fazendo dieta. Minha avó comprava remédio de emagrecer. É quase cultural, Tomava, né? Para é. algumas mulheres. Isso acho que talvez vem mesmo das outras mulheres, que veio das outras, das Sim. antecessoras. Sim, e embora a gente saiba que homens também têm essas Claro. questões, etc., eu acho que o impacto é menor. Acho que a cobrança é menor, né? É. Da sociedade cobra menos. E aí tem coisas, por exemplo, eu via muita gente dentro, né, da família ali fazendo comentários, por exemplo, da minha mãe, que engordou. Isso é muito incômodo, porque, cara, a gente vai mudar, a gente vai engordar, a gente vai emagrecer, a gente vai envelhecer, e a gente tem que estar super ok com isso, entendeu? Porque se a gente não envelhecer, a gente não vai estar mais aqui. A minha pretensão é ser uma Exatamente. senhorinha, bem senhorinha mesmo. É. Hoje eu vi um senhorzinho correndo no parque perto da minha casa, e ele até tava bem devagarzinho, assim, até com, acho que o bracinho tem alguma questão, né, que não se movia um dos braços. Falei, nossa, será que eu vou correr assim também? Ou será que eu vou correr um pouquinho mais rápido? Ou será que eu vou ter mudado de esporte? Comecei a pensar, quando eu chegar na idade dele. Mas a minha intenção é chegar lá. Exato, entendeu? E tá correndo, mais rápido ou mais devagar, mexendo um braço ou não fazendo mexendo algum um braço. esporte, uma natação, alguma coisa assim. Então, eu acho que isso era uma mentalidade que a gente não tinha muito. Era sempre esse olhar para a estética, não tinha também esse lado... Então, eu também convivi com isso. O começo ali, que o exercício físico, ele era quase que punitivo. Ele só existia para eu emagrecer. Então, isso que eu queria perguntar. Porque aí, como é que entrou a corrida? Porque foi exatamente, não sei se foi coincidência, mas você começou a pegar um gostinho pela corrida, você estava treinando lá com o seu personal, e de repente você começou a correr, cara, 2014 você fez não sei quantas provas, aí você fez a meia maratona em 2015, e corrida de montanha, né, que depois eu vi em algum lugar que você disse que não gosta muito, mas você correu algumas, né, tem umas fotos interessantes suas, os 15 quilômetros da New Balance e tudo mais. Então você vê que você estava olhando o seu Instagram, você fala, pô, ela tá uma corredora bacana. E como é que ficava essa questão de como é que você se alimentava? Porque ao mesmo tempo que você está aumentando o teu gasto calórico, você tem a necessidade de se alimentar melhor e um pouquinho mais, né? Porque você está gastando, mas você tem que controlar essa sua compulsão ou essa sua distorção com relação ao que você come. Na verdade, eu não me alimentava. Eu fiz o ciclo da meia maratona inteiro. Na meia maratona, eu comi uma bananinha. Estava te servindo Na para prova, perder peso a corrida. E no ciclo, todas as distâncias, eu acho, todos os longos, né? Vai pensar 14, 16, 18, eu fiz sem comer nada, só tomando água. Aí eu até enganava as pessoas que estavam comigo. Por exemplo, o longo de 18, eu fui fazer na cidade do meu marido, que é Apucarana, no Paraná. E o pai dele é um corredor como você, muito... já de anos, assim, de que corria de conga. Tipo isso. Bamba. Pergunta pro teu sogro. Certeza que ele correu de bamba. Mas você não tem a idade do seu sogro, pelo amor de Deus, pô. Não, ele começou antes que você. Ele começou antes que você. Mas ele tá indo pro caminho da fé agora, porque ele migrou pra bike, pra você ter ideia. Uau, não, e já é o legal. quarto, quinto dele. Meu caminho da fé é puxado. É super. E ele que anima todo o grupo, é incrível, que assim. Legal, cara. Meus pais não têm tanta história com esporte. Apesar deles sempre me incentivarem a fazer esporte, sempre terem me colocado, eles não são pessoas ativas. Até eu brigo com eles pra eles irem na academia. Já fico o recado aqui ao vivo. Mas meus sogros, pelo contrário, sempre foram de treino. Minha sogra sempre treinou musculação. E o meu sogro fazia muitas meia maratonas. Era normal ele viajar pra fazer meia maratona. E sempre correu. Aí ele teve uma questão, acho que no pé agora, no calcanhar, não me lembro. Aí ele migrou pra bike. E aí ele tem a turma da bike dele, já tá indo pro quarto caminho da fé. Ele que anima a turma que vai pro caminho da fé. Então, é muito legal, assim. Mas voltando, né, na temática. Eu fiz o longo com ele. Então, ele me acompanhou ali nos 18. Meu marido me acompanhou um pedaço. Na época, era namorado, né? E depois, ele foi uma outra parte. E a cidade lá, Apucarana, é bem pequenininha. Então, a gente saiu pra rodovia pra correr. E eles foram fazendo esse staff aí pra mim. Eu sei que, eu não sei como, eu dei um truque neles, que eu acho que eu só tomei um Gatorade. Porque eu fazia muito isso também, eu mentia. Pra poder esconder. Aí o negócio já tá errado. Tá completamente errado. Então, eu tomei um Gatorade, uma água e fiz o longo. Na prova, eu comi uma bananinha sem açúcar. 21 quilômetros. Caramba. Então, eu tava agora no Rio, eu tava conversando com a galera. Tipo, quantos géis você tomou? Eu nunca vivenciei isso. Nunca tive essa experiência de tomar um gel numa prova. Porque eu não fazia isso. Eu saía treinando e sempre com esse... Embora na superfície não tivesse claro...
Dentro de mim tava, eu vou correr mais, então vou emagrecer. Exato, E aí, quando eu fiz a meia maratona, no ano seguinte eu ia fazer outra. Só que aí a minha lesão, que na verdade é uma condição, porque eu tenho síndrome do piriforme, mas que com certeza foi potencializada por todos esses erros que eu tava fazendo, porque eu compensava também. Eu não tive bulimia de vomitar. Não vou dizer que eu não tentei, claro que eu tentei, mas eu não conseguia. E aí, o que eu fazia? Eu compensava ou fazendo mais dieta, porque bulimia é todo ato compensatório que você faz após comer demais, exato, alguma coisa assim. Que na sua cabeça você acha que é comer demais, né? Eu treinava demais. Então, eu ia escondida pra academia. Aí, as minhas amigas me viam na academia e falavam assim, não conta pra minha mãe que eu vim aqui não, que ela vai ficar brava. Ela acha que eu tô não sei aonde. Duro Ou não mesmo. conta pro meu personal que eu tô treinando a mais do que ele falou. É. Então, porque as pessoas me falavam, não faz isso, tá bom o tanto que você treinou, come mais um pouquinho, nananã. E eu não saía desse ciclo, assim. E era muito difícil porque eu já era uma pessoa adulta, então as pessoas não conseguem mandar em você, sabe? Exato, Então, Bom, ela sabe aquele, né, que a gente, ela sabe o que tá fazendo. Na verdade, Exato. você acha que sabe, mas ou você sabe, mas tá errando, né? Mas, assim como todo transtorno da mente, o transtorno alimentar, ele vai levando as pessoas ao redor junto, para um lugar de sofrimento, de ver a pessoa e você não conseguir ajudar, sabe? É muito ruim, assim. Eu não minimizo frente a outras questões. Eu acho que é muito complicado e que precisa, assim, ser tratado de uma forma séria, sabe? Uhum. Porque senão você pode chegar. A gente tem aí casos de anorexia que a pessoa falece, tem um monte de coisa, e é muito grave, sabe? É um problema mesmo, Ou que né? desenvolve outras doenças, essa questão da bulimia, que é compulsória e que a pessoa vomita depois. Ela pode desenvolver N doenças por causa de forçar vômito e etc. Olha o quão grave é isso, sabe? Então, assim, eu não tinha alimentação adequada para essas provas. Aí, depois que eu fiz essa meia maratona, eu ia fazer outra no ano seguinte, mas a minha lesão já estava bem complicada. Eu tive que tratar ela para conseguir conviver, porque, como é uma condição, não uma lesão, eu Exato, convivo com ela. Aham. E aí, ok. E eu não consegui fazer outra meia. Eu ia fazer a primeira edição que teve da SP City, que na Legal. época chamava ASICS alguma coisa, não me lembro o nome da prova. Era como se a Golden Run tivesse mudado de nome, e aí depois ela veio a virar a SP City. Uhum. Meu marido fez essa foi a primeira meia dele de rua, porque ele já tinha feito meia na montanha, porque quem gostava da montanha era meu marido. Ele, exato. Então eu era parceira e ia. Aham. Mas ele foi fazer essa primeira de asfalto. E eu não consegui. A minha última prova foi o 15K da New Balance. Uhum. Que aí eu tava com muita dor, terminei a prova, mas aí eu falei, não, agora eu vou parar de correr. E o que eu fiz? Fui nadar. Eu vi, você nadou pra caramba. Você tinha acho que terça e quinta, né? Que eu vi no teu E Instagram. eu fiz até uma travessia. Eu vi, Porque Fuga aí- das Ilhas. Que eu abandonei também, porque eu comecei a nadar em círculo, claro, porque eu tinha treinado muito pouco, nadei em círculo. Foi a única prova que eu abandonei. Eu tava pensando sobre isso. Eu nunca abandonei uma corrida, mesmo que eu tivesse que andar, mesmo que eu fosse muito devagarzinho e tal. Nunca abandonei. Mesmo que fosse no meio do mato, que eu não adorava. Mas a natação ali, mas eu também não tive problema em abandonar. Eu tava nadando em círculo, quando eu olhei, eu já tinha nadado a distância da prova em círculo, porque tava Coitada, muita meu. correnteza. Aí eu chamei o barco e fiquei no barco. Quase matei todo mundo que tava me esperando do coração, porque eu não chegava, o barco demorou pra chegar. Fiquei lá tomando sol com uma galera. Mas tinha até professor de natação que tinha desistido, porque realmente o mar tava uma correnteza muito forte nesse dia. Aham. Então eu nadei, acho que eram 3 boias, eu nadei até a primeira. Dali eu não saí, fiquei rodando. Ai, Aí- caramba. E a natação também, aí eu comecei a usar ela pra isso. Falei, preciso ter uma competição, preciso não sei o quê. E não me alimentava direito, nanana. Mas aí, e nesse momento, foi que eu já tava me tratando. Pra você ver como era uma coisa como é difícil você sair do ciclo, sabe? Mesmo descobrindo que você tá com alguma questão, não é Nossa. de hoje pra amanhã que você vai resolver, até porque é psicológico, né? Sim, sim. E aí você começa a ver várias coisas sobre a sua vida, o quanto você se cobra tem a ver com isso. Tem muita coisa, sabe? Que Uhum. cada um vai ter uma questão que pode ter trazido alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que o importante é as pessoas ao seu redor não terem, mesmo que elas não saibam o que fazer. Se você for uma pessoa que tá junto a uma pessoa que tá Dá um passando por conselho, isso, dá uma opinião. não tenha medo de falar que não sabe como ajudar, mas que você tá ali, porque isso eu ouvi de pessoas próximas e foi super importante. Falar, cara, eu não sei como te ajudar agora, mas eu tô aqui pra você. O que você achar que você quer falar comigo, o que você precisar, se você precisar ir pra outro médico, pra outro terapeuta, eu tô aqui. Então, estender essa mão, mesmo que você não saiba a maneira correta, se é que tem uma maneira correta, né? É muito importante. Se você é uma pessoa que identifica em você algum desses padrões, ou que sente que comida, dieta, corpo, domina a sua mente, que você não pense mais nada, porque a minha realidade era essa. Eu cheguei no momento que eu pensei assim, eu não
quando é que eu vou parar de pensar nessas coisas? Porque não parava. A minha cabeça era só isso, sabe? Então, se você identificar algum desses padrões em você, procure ajuda, sabe? Tente falar com as pessoas, por mais difícil que seja, por mais vergonhoso que seja, porque alguns comportamentos em distúrbios alimentares são, sim, vergonhosos, né, no final, para ser contados para outras pessoas. Uhum. É claro que você não faz aquilo porque porque é você uma quer. intimidade, né? Enfim, uma coisa muito íntima, né? Sim, mas é muito difícil. E se você é uma pessoa que tá sempre procurando ali um jeitinho, eu acho perigoso também. Tipo, agora a gente também tem uma moda muito grande de medicamentos aí, de novo, né? Pois é, cara, vem Acontecendo. outro problema. Cuidado, gente, cuidado. A gente tem, principalmente pessoas da minha faixa etária e até 50, 60 anos, eu acho que tem condição e tem aptidão física e saúde para um emagrecimento sem interferências. Exato. Só vá buscar interferência se você tem um acompanhamento médico. Se for estritamente necessário, exatamente, né? Para a sua saúde, né? Não faça doideira, gente, não compre, porque agora também começa a surgir esses remédios e tem disponibilidade em outros locais que não só farmácias, né, etc. Não faça isso sem orientação, sabe? Que é muito perigoso. Para você, é uma viradinha de chave que você vai para um lugar que é difícil de sair depois. Pois é. E eu sempre falo para as pessoas, o transtorno alimentar, ele é uma coisa que eu acho que, é claro, eu tive alta da minha terapia, dos meus tratamentos, etc., mas você nunca se cura dele, você aprende a conviver com ele. Assim como a minha lesão, que é a condição, né? Você aprende a conviver com ele e você controla. Hoje, claro, eu vivo uma vida absolutamente normal. Eu olho e falo, cara, os últimos 6 anos que eu não fiz dieta, acho que foi... A melhor parte é essa, não fazer dieta, né? Exato, não viver nessa prisão psicológica e comportamental. Mas você aprende a conviver com ele. E a gente viu, inclusive, pessoas da internet que ali, nesse momento que eu tive meus transtornos mais agudos e fui para o tratamento, também falando sobre isso. Então, você tem, por exemplo, uma pessoa que era musa fitness nessa época, a Gabriela Pugliese. Ela já falou. Ah, ela teve? Teve e falou. Ela faz spinning lá do lado da minha casa. 2, 3 vezes por semana. Ela é sócia do negócio de spinning, eu acho, também, né? Não sei, uma mas das ela marcas. aparece lá, fez grávida, eu vi ela grávida lá e tal. Então, ela teve? Já contou que tinha uma relação péssima com comida. Você vê, né? E era uma pessoa que a gente se espelhava, né? Muito Muitas doido mulheres, isso. Não de forma alguma aqui julgando ela, pelo contrário. Também não, foi uma pessoa que passou exato. por isso. Uma pessoa comum, como eu, como você, enfim, né? Que está Sim. sujeita aos problemas que todo mundo tá, né? Sim. Por isso que é legal dar luz para esse assunto, justamente por isso, para mostrar que desde uma super influenciadora, não sei nem o que ela faz hoje em dia. Eu acho que é uma empresária, né, nesse sentido. Mas, enfim, você e tantas outras, né, como eu falei, que eu conheço, que já passaram por aqui, enfim, que a gente está sujeito a isso, né? Uhum. Sim. Eu acho que é isso, olhar seus comportamentos, se policiar, e olhar o seu meio também, porque, por exemplo, quando eu fui pro CrossFit, muita gente falava que, mas aí, todo mundo lá é no shape, nanana, e foi ao contrário, eu achei um lugar muito mais, naquele momento, coerente com o que eu precisava. Que bom, né? Que era essa história meio, eu até vi esse termo esses dias na internet, achei sensacional, que é o atleta híbrido. Que é a pessoa que vai lá e treina, e aí tem a cervejinha, tem o churrasquinho. Cara, vamos ser todos atletas híbridos, que eu acho que esse é o caminho mais para viver esse equilíbrio que a gente tanto busca, né? Porque nada que é no extremo vai para um lugar legal. E outra coisa, né, que eu também ouvi já faz algum tempo, mas eu achei legal, assim, qualquer tipo de restrição alimentar que você queira se submeter. Porque, né, teve uma época, não sei, hoje ainda está na moda, mas teve uma época que para mim, assim, eu via muito, tinha muito podcast, tinha muito Instagram, o veganismo, teve uma crudivorismo, eu recebi uma moça aqui que só comia alimentos crus e tudo mais, bem magrinha, que era uma super corredora, parou de correr também, não sei porquê, a Eli Lamego, mas assim, qualquer tipo de restrição que você vá se impor, na sua alimentação principalmente, se não for uma coisa que você consiga manter por anos, prazo, né? Não é só esse semestre, ou só até o verão, ou só para aquela... Eventualmente, para quem é atleta mais profissional, vou querer até a corrida tal, até a próxima maratona, até São Silvestre, eu vou querer cortar tantos quilos. É uma outra história. Sim. Que pode não ser saudável também, diga-se de passagem. Mas se a pessoa também consegue lidar com aquilo... Se ela é profissional, tem esse objetivo muito sério na vida dela, pode ser. Eu também não gosto de julgar ninguém. Sim. Mas qualquer coisa que você não consiga replicar por muito tempo, talvez não seja ideal para alguém, né? Para você.
né? Sim, Acho que essa é uma mensagem legal. sim, com certeza. Você tem que olhar muito isso, assim. Isso é uma coisa que na minha vida toda eu vou conseguir viver assim e tal. Eu acho que tem que achar esse lugar. Porque você tem que estar confortável e feliz com aquela decisão, Sim, seja qualquer que seja ela, né? sim, sim. E a restrição, ela não pode ser uma rotina. Você tirar, não no sentido, por exemplo, do veganismo, vegetarianismo, que daí eu acho que vai para um outro lugar que tem Exato. outros pontos, mas, sei lá, não vou comer carboidrato todos os dias. E isso você não vai conseguir fazer para sua vida inteira. É. Então, quero fazer isso por uma semana, e eu consigo, depois, no 8º dia, eu falo, voltei, agora eu consigo administrar essa dose de carboidrato de volta aqui. Exato, é. Você tá bem, vai embora. Agora, você faz essa uma semana sofrendo e pensando só naquilo, aquilo te domina, aquilo não consegue ser uma parte do seu dia, aquilo é o seu dia inteiro. Já tem algum Tem sinal alguma coisa ali que tá que pegando. tá complicado, sabe? Eu acho que é isso, assim. Eu fui ignorando alguns sinais e acabei indo para um quadro mais agudo. Mas também, no final, foi o momento que eu fui olhar para toda essa vivência que eu tinha em relação a isso. E que consegui trabalhar isso e que hoje até já consegui ajudar pessoas. Então, eu acho, sim, muito importante falar. Por isso que eu falo, eu não falo tanto disso, até no meu Instagram eu já tinha pensado em gravar vídeos, etc. Porque o tempo foi passando também e eu fui... Faz tempo, né, que foi o meu Você já se tratamento. desconectou daquele Faz bastante momento. tempo que eu tô muito tranquila, muito bem. Então, mas também, quem estiver ouvindo e tiver em alguma situação, quiser me acessar, minhas redes vão ficar aqui, né? Uhum. Fique à vontade. E eu tenho só gratidão às pessoas que realmente foram lá, mesmo sem saber como me ajudar, e tentaram me ajudar, porque isso sim mudou o meu quadro. Que bom, Roberta, que bom. E essa volta tua para a corrida agora, né? Você não largou o CrossFit, você curte, eu vi que você tem a sua comunidade, né? É uma modalidade que eu acho fantástica, mas você voltou agora e voltou de novo, né? Renovada, já sabendo, né? Enfim, como é que lida com as questões. Não criou uma espécie de associação negativa, por exemplo, com aquela fase que você acabou de descrever de correr sem comer, de correr para emagrecer? Você está lidando bem com essa volta? Você está com qual objetivo? O que você está buscando agora com a corrida? E, de novo, né? A gente está repetindo isso, mas é porque a tua vida Sim. profissional faz 13 anos é trabalhar com esporte, né? Sim, eu acho que sim, acessou lugares, mas aí que tá, onde você tá com uma coisa tranquila, com aquilo Resolvido. sob controle, né? Sob o seu controle, principalmente. Toda vez que eu acessava um lugar que era um gatilho ou uma questão, eu voltava para dentro e fazia todas essas análises. Falava, não, isso aqui não é dessa forma que você está pensando, porque a sua mente vai automaticamente para os lugares perigosos, né? Exato, Porque já tem aquela marca na cabeça, né? Aquele caminho traçado, né? Sim. Hoje eu não sou uma pessoa super magra. Então, quando eu comecei e saía para correr, ainda pior, eu tinha que correr e caminhar, né? Porque eu tava começando, não corria contínuo. E tava recomeçando, né? E aí também eu não sou uma pessoa super magrinha. Eu ficava pensando, nossa, mas nada a ver, eu tô super inadequada aqui. Já vinha na minha cabeça. Eu não acho que eu faço parte disso, eu não acho que eu vou conseguir correr. Nunca mais eu vou conseguir correr sem parar. Até porque agora eu peso 20 quilos a mais do que eu pesava quando eu corria. Aí tudo isso entrava na minha cabeça. Aí você tem que trabalhar tudo isso. E aí você desenvolve as ferramentas para trabalhar tudo isso. O tratamento é esse, né? É você ter recursos para você trabalhar isso e para você mesmo voltar para o seu lugar. E aí foi legal, porque também eu fui indo e saindo desse lugar para um lugar de eu sou essa Roberta agora na corrida. Então, assim, cara, eu vou começar mais devagar. Eu nunca fui de olhar pace. Aí eu comecei a olhar e falei, esse é meu pace confortável, esse é meu pace mais rápido, nananã. E fui desenvolvendo novas coisas. Então, agora, por exemplo, eu queria conseguir correr um pouco mais rápido. Então, minha meta agora vai ser correr um pouco mais rápido nos 5 e nos 10. Eu até vou fazer uma prova de 15, que é acho que é da New Balance também, que vai acontecer. Foi, por coincidência, minha última, né, lá nessa época. Vou fazer ela de novo agora. Mas não pretendo ficar aumentando muito as distâncias e quero começar a correr um pouco mais rápido, porque essa foi uma coisa legal, que eu fui começando a ver essa questão do pace, e aí eu falei, poxa, mas se eu me desafiar um pouquinho, se eu fizer um pouquinho de força numa prova, que era uma coisa que eu não fazia também, porque eu ia sempre muito tranquila. Nesse lugar eu ia, vou correr pra terminar. Às vezes eu corria mais rápido, às vezes eu corria menos rápido, mas dependia muito de como eu tava no dia.
Agora não, eu vou olhando, então eu falei, cara, acho que dá pra eu correr um pouco mais rápido, dá pra eu fazer. Mas, gente, isso eu tô falando sair do pace 7 pro pace 6, tá? Eu ainda tô nessa fase E aí. tá tudo E bem. tá super ok. Exato, exato. Então, tô nesse caminho, mas eu acho que o mais legal foi encontrar esse negócio de voltar a colocar a corrida na rotina, porque também e dosar com o outro esporte também, que era uma coisa que eu nunca tinha conseguido fazer. Eu sempre fazia de forma um pouco exagerada. Então, eu fazia musculação, natação e corrida nessa época, por exemplo. Uhum. E era sempre exagerado. Isso, claro, deve ter agravado a minha síndrome de piriforme. Então, como que eu vou conciliar esses dois esportes? Foi doloroso deixar alguns dias do CrossFit, porque o CrossFit, ele é também sobre estar junto com as pessoas, não é só o esporte, né? Mas eu consegui ali organizar, achei também esse lugar de prazer em ter um treinamento 3 vezes na semana para corrida. Então, fui muito também, foi um momento de reorganizar essa vida no esporte, né? Meu dia a dia de treino, que foi muito legal. Eu gosto de treinar como uma rotina, para mim é uma coisa super comum, então eu precisava realmente reorganizar, porque não cabe na minha vida mais hoje colocar 2 treinos num dia, esse tipo de coisa. Então a minha prioridade é fazer meu treino e ter energia para continuar meu dia e etc. E nesse meio do caminho eu vou me desafiando aí nas coisinhas. Acho Claro. que isso eu aprendi no CrossFit, porque o CrossFit muita gente falava também, você vai querer competir. Cara, eu entrei lá e falei, não quero competir, quero vir aqui fazer meu treino. Na competição eu vou lá, torcer para todo mundo. Tô sempre lá. Ai, tem competição do boxe, é tranquilinha. Não, beleza, vocês fazem, eu torço. E aí eu achei esse lugar também, do que eu quero e o que eu não quero. Exato, meu. Isso foi Isso é muito legal. É tão importante isso. Você fazer o que te faz feliz, o que você Sim. quer. E não porque o outro, ou porque a sua amiga do boxe, ou porque o teu treinador falou, vamos se inscrever para meia maratona, não sei da quando. Você até pode querer, mas tem que ser no seu tempo, tem que ser fazer aquilo que você quer, porque já faz alguns anos, tive um convidado aqui, pai de um super atleta, o pai do Igor Amorelli, ele falou que amador, né, eu não sei se essa é a origem de fato da palavra, mas é alguém que ama, né, aquilo que está fazendo. Então, um atleta amador, ele tem que amar aquilo que está fazendo. Você faz esporte, você não quer ser campeão, você não está fazendo só para testar as roupas da Lupo, né? Você faz porque você gosta, aquilo te faz bem, te dá uma reação no final do dia, no final da semana, no final das contas, é uma coisa que te traz coisas positivas. A partir do momento que aquilo está te trazendo coisas negativas, ou a partir do momento que aquilo está te fazendo mal, seja uma cobrança de uma imagem do Instagram da pessoa que você segue, seja na história de uma coisa, de um distúrbio alimentar, cara, perde o sentido. Né? Sim, então, assim, não precisa parar de fazer esporte, mas vai arrumar uma outra modalidade que vai te trazer alguma coisa de boa, de saudável, que é o que esporte... Vamos fazer o que nem você falou, vamos botar o pé no freio e olhar e falar como que dentro desse esporte que eu gosto, eu posso estar mais feliz também. Porque a gente não vive disso, né? A gente Exatamente. não vive não é só. A sua profissão, você não paga as tuas contas. Exatamente. Então vamos curtir. Eu preciso achar esse lugar, esse meio termo, sabe? Então, assim, uma coisa que eu tive pensando era muito sobre isso. Não tem problema nenhum você fazer uma meia maratona em 2h30, 2h40. Hoje eu acho que eu não gostaria. Preferia fazer um pouco mais rápido, correr menos tempo. Como que eu chego nesse objetivo? Eu preciso diminuir meu tempo. É só por isso que eu tô atrás de diminuir o tempo. Que é para que quando eu for para distâncias maiores, eu não ficar tanto tempo correndo. Exato, Mas tão simples quanto isso. Exato. E também, se fosse pra eu ficar tanto tempo correndo, não tinha problema nenhum. Eu não vou me frustrar por isso, mas é só que eu pensei que eu queria que esse fosse meu objetivo, sabe? Não, porque é legal a gente ter metas, óbvio. Claro. Né? A gente tá sempre querendo evoluir no trabalho, no esporte, na vida, mas é você quem tem que defini-las, né? E aquilo que tem que caber... Outra coisa também que eu aprendi aqui nesses 8 anos do Endorfina é isso. Às vezes, vão ter momentos que você não está conseguindo, por causa do trabalho, por causa da família, enfim, se dedicar como você até gostaria. Então, não se cobre. Sim. Né? Se não é uma coisa... O trabalho a gente tem que se cobrar porque é o que paga nossas contas. Claro. Mas assim, não se cobre, porque daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, você volta. Né? Se essa fase passar, se você conseguir resolver. Porque a gente vê muita gente que acaba perdendo a mão. E eu não vou culpar aqui só as redes sociais, porque cada um é cada um, mas assim, perde a mão na hora de equilibrar, não conseguindo, né? Equilibrar o tal dos tais dos pratinhos, de todos os aspectos importantes nas nossas vidas. E aí cada um sabe o que é mais importante, o que é prioridade para si mesmo. Mas muita gente que às vezes
né, e isso é muito comum, a gente brinca no triatlon, a hora que o cara quer ser um Ironman, ou a mulher quer ser um Ironman, às vezes o casamento vai por água abaixo. Sim. Então ele é um Ironman descasado, né? Porque, cara, é difícil você conciliar. E o triatlon, então, que são as 3 modalidades, e tem essa história de que o Ironman é o Ironman, as pessoas têm essa vontade de fazer, e é super legal, de fato, é legal fazer um Ironman, mas talvez se não é naquele momento, tudo bem, vamos para um outro momento, deixa passar esse ano, deixa terminar o ano, deixa mudar o ano, né? Ou filho vai nascer, então espero, deixa meu filho nascer, crescer um pouco, aí eu vou, no caso da mulher principalmente, enfim. Mas eu acho que tem uma coisa legal nas redes sociais agora, que tem também rolado, né? Pra gente não falar só mal, falar bem também. Claro, não, tudo tem um lado bom. Eu acho que tem várias pessoas falando, especialmente as pessoas que não são super influenciadores, que são o seu amigo da assessoria, que também tá lá e agora todo mundo tem esse espaço para falar, Claro, né, para compartilhar claro. coisas. Ou que sei lá, aquela menina que você viu uma vez na prova de corrida e começou a seguir e tal. Falando especialmente disso, para a gente entender qual é o nível de coisas que você vai abdicar para treinamentos para provas como uma maratona, um Ironman, ou até mesmo um triatlon menor, né? Que o triatlon exige, claro, muito mais. Então, assim, eu acho que esse é um lugar bom das redes sociais da gente absorver coisas, de olhar como as pessoas têm contado mais sobre a vida real delas. E eu vi muitas pessoas agora, principalmente que a gente teve Boston, né, recentemente, falando, cara, pra eu estar lá, pra eu fazer Boston, pra eu ter o índice, pra eu chegar, né, que Boston basicamente são 2 maratonas que você tem que fazer, senão você não chega lá. Então, são 44 quilômetros, é verdade. O que foi que eu fiz pra chegar até aqui, sabe? O que eu abdiquei e tal, e eu estou ok com isso, mas agora, daqui pra frente, eu vou fazer outra coisa. E eu acho que isso que é legal da gente observar, não só observar aquele ciclo da prova e achar que aquilo é contínuo. Que na segunda-feira, depois da prova, o cara já entrou de novo no próximo. Não é isso. Tem gente que faz isso, mas aí você percebe que a pessoa tá com algum distúrbio, né? Sim. Ou alguma que a pessoa tem uma realidade completamente diferente da sua, e ok. Exato. Então, eu acho que tem esse lado bom também pra gente observar, de entender ali tudo e entender se aquilo é pra você ou não. Eu vejo muito... Eu já tinha muitos amigos que faziam maratona e triatlon quando eu comecei a correr. Hoje eu tenho muito mais, porque tem mais gente correndo, mais gente fazendo maratona. E eu ainda olho e falo, cara, eu acho que a maratona não é pra mim a curto prazo, assim. Claro, eu também tô num momento que eu pretendo ser mãe em breve, então vai ter uma mudança aí. Então, não, se eu chegar até uns 21K próxima aí, tá tudo bem. Se eu não chegar também, tá tudo bem. O meu negócio é correr agora. Exato, é só isso. Eu voltar, correr bem como eu falei no Rio, né? Falei, eu queria só terminar essa prova feliz. E eu consegui. Então, essa é a melhor coisa. Correr pela saúde, correr pelas amizades, né? Correr pelo prazer que dá depois, né? E eu acho que tem muita gente nesse lugar. É que às vezes a gente tá olhando também a bolha da internet, a bolha da sua assessoria, que tem, claro, pessoas que estão treinando com outros objetivos que podem ser mais duros e diferentes dos seus, mas a maioria das pessoas, a maior parte da pessoa, especialmente quem está entrando na corrida agora, que a gente tem esse momento da corrida com muitos iniciantes, são as pessoas que estão querendo se desafiar, fazer o próximo passo, conseguir correr 10 minutos contínuo. Exato. E isso é muito legal, sabe? Muito. Legal. Para a gente caminhando para o final, eu preparei aqui 5 perguntas que eu gostaria que você me respondesse. Sabe aquelas perguntas tipo ping-pong, para você me responder de uma maneira mais rápida com a primeira coisa que lhe vem à cabeça. Mas antes, eu não posso deixar de falar das meias, né? Que são os patrocinadores aqui do Endorfina nesse semestre. Cara, as meias da Lupo, né? Eu tenho uma meia da Lupo ainda. Não dessas aqui do corredor, eu tenho uma meia da Lupo que eu adoro, eu uso só de vez em quando. Cara, assim, eu tenho não sei por que eu tenho esse apreço por essa meia, é uma meia comum. Eu tenho uma meia xodó lá também guardada, que eu já tô com o pessoal de mesa, assim, a gente vai fazer essa aqui de novo, né? Aí você pode mandar a foto da sua, eu faço a pressão já de 2, pode deixar. Como é que chama o cano dela? É cano que chama, o que sobe? Ele é todo assim, caneladinho, assim, sabe? Um alto relevo, assim. Meu, é uma meia muito... Enfim, eu gosto daquela meia, não sei por que eu tenho esse... Eu adoro meia, né? Eu falo isso até aqui no testemunhal, porque assim, cara, faz anos que eu presto atenção exatamente nas meias que eu uso. Sim. Porque, cara, as meias me dão uma sensação que eu gosto, né? Sim. Primeiro para esquentar os pés nos dias mais frios, mas na hora do esporte, na hora da corrida, na hora da bike, na musculação. E até quando você vai pôr bermuda, eu uso muito bermuda, você tem que estar com uma meia razoável. Eu não sou um cara que fica prestando atenção na moda, mas a gente tem que ter uma meia que não tá com aquela boca, né, esgarçada e tudo mais. Né? Mas, cara, essa meia, as meias, né, do corredor da
Lupo e a Nova York, né, que é essa de cano alto, é a que eu mais gosto. Eu corri com ela hoje, eu adoro ela também. Eu tô usando uma aqui porque eu corri hoje de manhã um pouquinho na esteira e que tava frio pra caramba hoje, né? Mas eu corri com a Milão, mas eu tô usando ela agora por causa do tal do Emana, né? Que faz ajuda na circulação. E como eu fico muito sentado aqui no Endorfina, né? A gente tá sentado aqui há muito tempo. Uhum. É uma meia que me dá enfim, a hora que eu coloco, ela também me dá uma sensação boa, principalmente o fato do cano ser alto, né? Mas, cara, legal vocês terem lançado uma meia com esse apelo agora, assim, direto, né? Que é a meia do corredor. Eu não sei se alguma outra marca já tinha lançado uma meia exatamente com esse nome, um nome parecido, mas voltado para o corredor. Eu queria que você falasse um pouco dessa ideia. A ideia foi tua, da tua equipe, desde quando? Você disse que a linha tá para ser expandida. Eu vi que tem Tóquio, eu vi que tem Veneza. Elas não são específicas do corredor. Eu queria que você falasse um pouco, por favor, Roberto. Sim. Na verdade, a ideia acho que foi um pouco geral, porque estava acontecendo um momento que nós, internamente, do time de Loop Sport, a gente estava acionando o time de meias, que é um outro time, na parte de desenvolvimento de produto, né? Pedindo algumas coisas para conectar com a nossa coleção de vestuário. Legal. Ao mesmo tempo, a gente tem uma agência parceira que trabalha com a gente, que também veio com a ideia de meias. Então, acho que foi um momento que todo mundo estava com essa pauta da meia. E aí a gente falou, cara, acho que a gente tá nessa energia, vamos botar esse foco nas meias e vamos fazer um trabalho. Aí, basicamente, o que a gente fez foi uma reorganização da categoria, renomeamos alguns produtos, aí a gente trouxe alguns que eram bem especiais para serem os destaques, que são esses 3, né, que a gente tem falado mais, mas hoje você já tem várias, então quando você clica na meia do corredor lá no e-commerce de Loop Sport, que eu acho que o QR Code leva direto para essa página, você já vê várias famílias, vários produtos. Então, você vê a Tóquio, todas elas têm nome de cidades que têm maratonas, né? Veneza, Tóquio, às Rio, vezes outras Milão. algumas são bem famosas, outras menos. Mas então a gente colocou todas ali que fazem parte dessa família, que seria basicamente as estruturas com pontos e com a base em poliamida com elastano. Então elas são destacadas no meio do corredor. A gente tinha algumas meias que a gente já chamava de performance, que elas têm uma mistura de algodão. A gente categorizou elas para treino. Para isso ficar claro. Porque para treino, é interessante às vezes você ter o algodão, especialmente quando você fala de treinos mais menos ativos, como uma musculação e etc. Que você pode ter essa fibra que não é tão respirável quanto a poliamida, né? E o elastano. Então, a gente fez basicamente essa divisão para a leitura do consumidor ficar mais fácil. A expansão da categoria, olhando o que faltava. Então, por exemplo, a minha meia xodózinha que tá guardada lá, que vai ser feita de novo, ela Vou te mandar uma foto da minha meia depois. Manda que eu coloco lá nessa fila. Ela é uma ultra fina. E a gente tá sem essa categoria hoje, que é a meia bem fininha mesmo. Ela é, obviamente, uma categoria específica, nem todo mundo gosta. Mas para fazer esporte? Para fazer corrida, inclusive. Legal. Então, ela já é a estrutura bem mais fininha, especialmente, eu acho que a mais fina que a gente tem é a Milão, hoje. Essa aqui é aquela que tem essas bolinhas embaixo, que são super legais, e tem essa pressãozinha no arco do pé, né? Isso, e aqui você tem uma estrutura dela bem levinha. Na verdade, a Rio, ela tem bem levinho também em cima. A Rio, quando você puxa muito, ela fica meio transparente, translúcida, né? Não transparente, translúcida, né? No peito do pé. Se você pegar essa antiga que eu tenho lá, que eu adoro, ela é basicamente toda a estrutura bem fininha, como é aqui a parte de cima da Rio, que dá até... Acho que dá pra ver Então, dá pra ver o seu dedo da unha ali, exato. Então, aí... É super fresquinha essa daí. É legal porque a meia que for dessa categoria ultra fina, ela é específica para pessoas que gostam desse perfil ou que querem testar, não conhecem ainda. Então, era uma categoria que faltava. A gente tá trabalhando nesse desenvolvimento e vai trazer. E aí, também buscando novas tecnologias, que é a situação do Emana que você falou na Nova York. Como que eu embarco tecnologias às meias que vão entregar alguma coisa pro corredor. A gente tem, no Manguito, por exemplo, que é um produto fácil também, que já está bem conhecido da Loop Sport, já tem 2 tecnologias embarcadas, que é o Sensil Breeze, que é para refrescar, e esse tem proteção UV, e o Sensil Heat, que é para aquecer. Aquecer. Isolamento térmico, na verdade, não é aquecimento, né?
Então, eles são desse nosso parceiro que é a Nilit, e basicamente as tecnologias estão no fio. Então, a gente está estudando novas tecnologias em fios para embarcar aqui também nas meias. A gente teve agora, eu tive também com uma pessoa do time de meias em Nova York fazendo pesquisa de mercado no mês passado, e aí a gente trouxe muita coisa legal que está acontecendo lá fora. Então, meias para fascite plantar, que são coisas super novas, Uau! que a gente não Nossa, eu já fazia, me livrei da minha. né, que é difícil Nossa também. senhora, meu. Negócio chato. Exato. Isso é uma coisa que eu observo muito. Se eu começo a sentir qualquer coisa, eu falo, meu Deus, será que... Porque esse eu sei que é difícil. É difícil. E lá, por exemplo, já é uma coisa que está mais difundida. Então, a gente começou a ver essas meias com muitas especificidades. Então, a gente trouxe muito produto para testar, para entender a construção, para trabalhar. Que isso é o comum, né? Algumas coisas vão surgindo e a gente vai entendendo ali, fazendo esses benches para chegar em novos produtos. Obviamente, para ter um desenvolvimento nosso naquele perfil. Então, todos esses estudos são, sim, para ir aumentando a categoria e deixando ela cada vez mais robusta para que... eu venho falando isso, né, em vários lugares que eu tô e falando sobre a meia do corredor. Para que o corredor também tenha muitas opções na gama de meia e que ele entenda elas. Como foi... Então, o consumidor está entendendo isso? Sim, com Porque certeza. eu curto meia, enfim, eu tenho esse interesse. Mas será que a pessoa tem? Porque tem tantos outros focos, né? Sim. O tênis, principalmente, e os outros materiais esportivos que a pessoa, né? A gente é bombardeado hoje por tudo, né? O comércio está aí. Mas o corredor, principalmente, ele está captando essa mensagem? A gente tem recebido feedbacks muito legais do quanto as pessoas estão entendendo, estão procurando entender as tecnologias, tem nos questionado também quando não entende, o que é uma coisa, uma ferramenta incrível para a gente deixar o discurso cada vez mais direcionado para a comunidade. Porque esse é um trabalho que, apesar dele ter nascido internamente com a nossa agência, etc., que ele tem a participação da comunidade. Então, todos os feedbacks que são vocês, os canais, e que também são a comunidade falando, ou através de vocês, ou diretamente para a gente, eles são insumo para a gente cada vez mais deixar isso de uma forma que o consumidor consiga entender os benefícios que ele está comprando em cada produto, as necessidades que ele tem para ele procurar em cada produto, assim como ele faz com o tênis, assim como ele faz com a bermuda, com a regata, que às vezes a gente hoje está dando mais importância, mas uma meia ruim, ela pode... Uma meia errada, não é uma meia ruim. Exato, às vezes ela não é a meia certa para aquele momento, para aquele treino, para aquela prova. Ele pode realmente acabar com o seu treino, sua prova, etc. Então, a gente quis também trazer esse lugar e falar, olha, a gente tá fazendo meia 104 anos, mas a gente também quer ouvir vocês e vamos construir uma categoria de meias muito boa para todos os corredores. Eu acho que o objetivo principal é essa. Por isso que é um trabalho que não vou falar nem a 4 mãos, é a N mãos. Porque tem a comunidade, tem internamente, tem uma parte técnica, tem os nossos fornecedores de fios, que é onde a gente busca muita tecnologia. Então, aí vocês devem ter um acesso que eu imagino que deva ser assim, tipo, livre, né? Vocês têm acesso a praticamente tudo, porque uma empresa do tamanho da Lupo, com a idade, muitas coisas que são novas, né? Esses fornecedores de fios, de insumos, a gente tem um acesso primeiro. Então, isso é muito legal, é um privilégio imenso para a empresa, claro, mas principalmente para nós que estamos lá dentro do desenvolvimento de produto, eu acho incrível, porque você tem a oportunidade de ser pioneiro em muitas coisas, de fazer associações com tecnologias, né? Então, é uma coisa muito legal, assim, que é também muito a ver com a construção da marca da Lupo Sport como um todo, e eu acho até pela minha vivência no esporte, que eu sempre tive essa leitura e direcionei muito a marca dessa forma. Acho que até todo mundo vai se contaminando por isso, sabe? E tem, claro, mais pessoas no time que são de outros esportes, do Pilates, entre outros, assim, que a gente também ficou com essa fissura por trazer um produto com benefício e tecnologia. E propósito, né? Eu acho que é isso. O produto nunca pode ser só a beleza, que isso vem lá da moda, né? Claro. É claro que a gente coloca tendência, coloca tudo e adora. Ainda mais numa época que a gente tá de lookinhos e tudo mais. Acho que tá todo mundo nessa onda. Meias azuis. Mas assim, qual benefício esse produto traz pro praticante? Isso é uma coisa muito clara pra gente. Então, a gente... somando tudo isso, né, essa possibilidade de ter acesso a tecnologias em primeira mão, a possibilidade de ser pioneiro nos lançamentos dessas tecnologias, isso tudo é super relevante pra gente e tá muito no DNA da marca, sabe? Legal. Que bom que a gente tem uma empresa dessa no Brasil, que bom que a gente tem acesso, né, a produtos como esse no Brasil, não precisa recorrer a ninguém de fora. E aí tem a história da gente prestigiar também as empresas que são brasileiras, que estão aí há tanto tempo, e ainda mais uma empresa
com a fama, com a tradição da Lupo. Obrigado aqui publicamente, né, por acreditarem no trabalho do Endorfina. Para terminar, tá preparada? Não sei, fiquei meio com medo, mas... E eu sou um pouco prolixa, já deu pra perceber. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo de esse bate-pronto. esse é o momento para relaxar. Qual que é o seu personagem favorito do Friends? Rachel. Legal! Ninguém gosta dela, mas eu vou falar. Primeiro, ela... Isso eu vou ter que explicar. Vou pedir o espaço. Ela, claro, trabalha com moda, então eu sempre me identifiquei. Eu vi Friends pela primeira vez, eu alugava os DVDs com a minha mãe, porque a gente não tinha TV a cabo, e assistia. Então eu tava sonhando em fazer moda. Acho que a Rachel participou dessa construção comigo. Então ela tem isso. Ela tem essa coisa de ser meio fofoqueira, que é do geminiano também. Fofoca do bem, hein? Não vamos confundir. E, por último, ela troca presentes. Eu troco muitos presentes que me dão, gente. Mas pensa assim, você me deu um presente, a função do presente já foi cumprida. Às vezes eu troco você ele. Você ganhou o presente. Então, ela normalizou isso pra mim. Foi muito importante. Gostei. E qual que é a sua música favorita da Lady Gaga? Da Lady Gaga, nossa, difícil essa, porque são tantas, mas tem uma música de Joanne, que é o álbum country dela, que até já me vesti várias vezes, se o pessoal entrar no... Fui em Copacabana vestida de Joanne. Eu vi. Que chama Sinner's Prayer. Eu gosto muito dessa música. Ela não tem... A letra não é tudo isso. E tem uma música do Born This Way, não, da A Star Is Born, que é o filme dela, né? Nasce uma Estrela. Que filme legal, viu? Eu não vou lembrar o nome, mas que eu coloquei no meu casamento. Que é a música que toca nos créditos também, que essa é belíssima, assim. Essa é pra você chorar mesmo, apaixonado, tem que estar apaixonado, tá? Mas o Sinner's Prayer me pega muito, assim, uma música que eu adoro. Mas a música que eu queria ouvir ao vivo e ela nunca cantou é You and I. Então, vou ter que continuar indo a shows. Lady Gaga, venha pro Brasil. Ela nunca cantou? Ela canta ao vivo, mas eu não peguei essa era. Então, dos shows que eu já fui, vou continuar indo até que eu consiga ver essa música ao vivo. Espero que ela cante. E aí, me leva pra terceira pergunta. No teu Instagram, eu vi que você viajou pra caramba pra diversos lugares. Eu não fui lendo a legenda de todos, mas eu vi que você estava no exterior em diversas fotos. Você já falou aqui de Londres, já falou aqui de Nova York. Qual foi a viagem mais legal que você já fez e por quê? Nossa, todas são incríveis. Pode ter sido para Araraquara, assim, Catanduva, mas qual foi a viagem mais legal? Não, eu acho que é a primeira vez que eu fui para Nova York, porque era um sonho muito grande. Hoje eu tenho a felicidade de falar que já fui várias vezes, que vou continuar indo. Já ficou uma coisa... Todo mundo brinca, você vai para Nova York? Normal, né? Nossa, e tomara que seja mesmo, espero que seja. Que era um sonho meu conhecer também. A primeira vez que eu fui, acho que foi muito, assim, porque foi olhar e falar, poxa, eu assistia Friends e via Nova York. Você foi no Central Park, né? Não sei aonde isso é. Foi. A primeira vez que eu fui no Central Park, na verdade, foi em Los Angeles, que eles têm uma exposição dentro dos estúdios da Warner, que você vai no local que era gravado Friends, no estúdio. Os caras fazem pra quem é fã, isso é incrível, legal, E lá dentro eles têm uma réplica do Central Park. Mas eu já fui em vários, assim, das exposições e tal. É super legal. E até a exposição do Friends tá no Rio agora, né? Pra quem for de lá e for fã. Sabia. Ela ficou aqui em São Paulo não soube, não acredito. Eu iria na hora. É super legal. Eu fui em Nova York nessa exposição. Ela é incrível. Você senta tipo assim, na sala do Joey e do Chandler, sabe? Você cutuca o Ugly Naked Guy lá com o negócio. É incrível, assim. Meu, que legal, Muito cara. legal. E agora eu vi que ela tá no Rio, porque eu tava lá no Rio, eu vi isso. Mas eu acho que isso, meu. Essa primeira viagem foi muito assim, sozinha, né? Essa eu tô falando sozinha. E uma vez eu fui pro Chile esquiar com a minha família. Também foi uma coisa que foi uma mudança ali. Que foi, tipo, sair... Primeira vez que eu saí do Brasil, quando eu era mais jovem, né? Acho que eu tinha uns 12, 13 anos. E, assim, aquela coisa de estar com meus pais, de viver uma viagem com eles, que eu já era um pouquinho mais velha, né? Então, a gente, por exemplo, meu pai ia tomar um vinho, a gente ficava lá com ele, na pousada, na montanha. Isso foi muito uma memória que eu tenho com eles também. Então, acho que essas duas me marcaram muito. Mas todas são muito especiais. Eu sou uma pessoa que eu quero conhecer o mundo todo, assim, porque esse mundo é muito bom. E eu falo uma coisa sempre, né? Eu quero correr nesse mundão todo. Legal. Sempre que eu for para algum lugar, eu quero levar o meu tênisinho e correr, porque eu acho uma maneira sensacional de cruzar com coisas lindas. Definitivamente. E a corrida permite isso, né? Permite. Super simples. O que você gostaria que não tivesse costura? Que não tivesse costura? Meu Deus, não sei. Que não tivesse costura... Eu acho que a gente já tá fazendo bastante coisa sem costura que me atende nesse lugar. Graças a Lupo. Então, eu vou partir para a última, para a gente não se enroscar aqui, não te colocar numa saia justa.
Qual o produto da Lupo Sport que você gostaria de ver no mercado um dia? Ai, talvez vai um sonho muito louco, assim, um relógio. Uau! Porque eu adoro os relógios, assim, eu sempre usei, né? Eu até admiro quem não tem, que é esse corredor raiz que sai sem nada, sem né? relógio, Eu acho muito legal. Mas desde que eu comecei a correr há 10 anos atrás, eu sempre tive essa coisinha. Então, eu tive aquele relógio da Nike, eu tive o Tonton depois. Eu vi no teu Instagram as fotos de relógio, só não É, fui atento para ver o que estava dizendo a legenda. eu gosto muito dessa coisa de marcar. Não sou uma usuária heavy, apesar de gostar. Eu não sou aquela que vê todos os dados. Aham. Até eu tô há pouco tempo usando o Garmin e tô me entendendo ainda com ele, que ele não é tão facinho, né? Mas eu acho que isso é um gadget, assim, que eu acho muito legal. Porque acho que, quem sabe no futuro, Olha lá, a Lupo legal. Sport não saindo um pouco do vestuário, né? Poxa, Quer dizer, é item, acho que de vestuário, não é acessório, né? Eu acho que entra no acessórios ali. né? Mas legal, que são os wearables, né? Wearables, exato. Exato. Que legal. Roberta, muito obrigado. Adorei te conhecer, adorei aqui o bate-papo. Muito obrigado. Parabéns aí pela sua trajetória na Lupo, pela tua escolha esportiva, pela tua batalha, pela tua vitória. E foi um prazer, um privilégio. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço essa oportunidade da gente estar aqui no Endorfina, em parceria com vocês. E muito obrigada. Saúde. Para nós. Muito obrigado pela sua audiência, espero que você também tenha curtido esse episódio de hoje. E esse tema, né, do transtorno alimentar, claro que aqui não é o objetivo da conversa, não é o foco, muito menos esgotar o assunto. Eu não entendo nada para dizer a verdade sobre esse tema, mas eu ouço, né, das pessoas, e é legal ter ouvido aqui o depoimento da própria Roberta. E algumas pessoas já tiveram aqui no Endorfina e falaram abertamente sobre isso. A Lívia Bustamante, a triatleta, Lana Sicoli, do Eu Escolhi Correr, sim, ela falou aqui abertamente sobre esse tema. Aliás, ela começou a correr também por isso, e algumas pessoas já falaram mais ou menos sobre esse tema, mas principalmente sobre o impacto, né, a relação do esporte com a alimentação e o que isso pode gerar de coisas positivas e de coisas negativas. Mais recentemente, a Paula Narvaez falou sobre isso, ela que também é nutricionista e mulher, e também já teve aí alguns momentos aí que ela estava muito preocupada com o corpo, com a estética. Ela falou abertamente sobre isso. Outra pessoa que não falou sobre isso, mas que tem carreira aí no Itamaraty e como diplomata, já teve aqui no Endorfina, eu lembrei, né, porque a Roberta falou sobre ele, é o PC, falou sobre o Itamaraty, sobre diplomacia. É o PC Rotella, faz tempo que eu não vejo aí nada do PC, mas ele é um corredor aí, a moda antiga, um cara super legal, super inteligente. Ele já passou por aqui também, a esposa dele já passou por aqui. E eu lembrei aqui da Gisele Violin, que é crossfiteira, proprietária, criadora aí da Pink Chicks, já passou por aqui também. E claro, mais recentemente, o André Sanches, que veio do CrossFit e migrou para o triatlon aí com bastante sucesso. É um cara que tem um alcance gigantesco, que participou aqui de um episódio agora no final do ano passado, em outubro, que deu uma audiência gigantesca. Então, se você quer ouvir um pouquinho sobre CrossFit ou sobre esses outros temas que eu mencionei aqui, você encontra esse e todos os episódios do Endorfina no seu agregador favorito de podcasts, aquele que você está ouvindo, o seu podcast preferido, aquele que você ouve o Endorfina. Todos os episódios estão lá, ou no YouTube, onde você pode assistir ou ouvir todos os episódios do Endorfina, no Endorfina BR, meu canal no YouTube. Não se esqueça de seguir o Endorfina no Instagram, no @EndorfinaBR também, ou de acessar o site do Endorfina, onde lá você pode ouvir, assistir e dar uma fuçada, dar uma olhada em alguns links que eu coloco depois de cada episódio, onde você pode se aprofundar, inclusive no Instagram da Roberta. Acabamos esquecendo de mencionar o Instagram aqui da Roberta, mas eu vou colocar lá no meu link, no post do episódio de hoje, lá no meu site, no endorfinabr.com. E claro, se você segue o Endorfina no Spotify, se você segue o Endorfina no Instagram, você, a essa altura, já viu aí algumas fotos legais, uns depoimentos legais, uns cortes legais dessa nossa conversa aqui, e lá está marcada a Roberta, então você já siga a Roberta, e se você quiser, sinta-se à vontade, então, para acessá-la e fazer perguntas aí sobre o que você quiser, sobre as meias, sobre transtorno alimentar e o que mais você achar relevante que ela eventualmente possa responder, tá bom? Obrigado e até o próximo episódio. Valeu, pessoal! Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.